E um destaque daquele que vai narrar o jogo com muita emoção aqui na Bandeirantes, Leandro Boles. Alô, Boles, um abraço pra você, tá tudo bem aí, Boles? Fala, Batistão, grande abraço pra você, pro ouvinte da Bandeirantes, é isso, expectativa de um grande jogo, já choveu agora há pouco em São Luís, no Maranhão, 27 graus, o Bugrão vai pra cima do Sampaio, que não vence há 4 rodadas em busca de mais uma vitória e pra voltar a encostar no G4, Batista. Final de programa, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui em todas as plataformas digitais. E vem aí, é metal esfregando em metal, Sampaio Correia e Guarani, é confronto direto. Fique aqui na Bandeirantes, porque aqui é muito melhor. Tchau. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha bandeirante, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. De bola, de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora vamos juntos na Bandeirantes com a Série B. A Bezona tem o Guarani em campo diante do Sampaio Correia. 31ª rodada da competição. Duelo de dois times que brigam pelo G4. O Bugre nesse momento na 9ª colocação com 44 pontos. Encara o Sampaio Correia, o 7º colocado com 45 pontos. Um duelo importante, válido pela 31ª rodada. E aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, você não perde um só detalhe, porque o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.
você ligado, conectado no dial, em AM 1170 na Bandeirantes Campinas, em AM 1270 Bandeirantes Ribeirão Preto, pelo Facebook, pelo YouTube, Rádio Bandeirantes de Campinas com imagens. Vamos juntos, além, é claro, das demais plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no site bandmulti.com.br, aplicativo da Rádio Bandeirantes e demais aplicativos. Seja muito bem-vindo, é o futebol já em clima de Natal. Hoje, quarta-feira, dia 23 de dezembro, 7 da noite, a bola rola no estádio Castelão em São Luís, na capital do Maranhão. Tem Sampaio Correia e Guarani, Guarani e Sampaio Correia, aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam. E às 18 horas mais 41 minutos no horário oficial de Brasília. Vamos começar a girar a equipe de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Hoje, de forma especial, ele vai cobrir o Bugrão e também trazer todas as informações do Sampaio Correia. Começando com o Guarani, o destaque do Bugre Campineiro. Um grande abraço, boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite, Bolis, amigos ligados no Futebol Bandeirantes. O Guarani de olho aí na sexta colocação da Série B, com 44 pontos, sonhando ainda com acesso. Vai com mudanças para enfrentar o Sampaio. Técnico Felipe Conceição promove 2 mudanças. Jefferson Paulino na vaga de Gabriel Mesquita suspenso e Cristóvão também suspenso. Abre vaga para a entrada do jovem atacante Matheus Souza, a esperança de gols do Bugre. E o Sampaio Correia, o time maranhense, Júlio. Também sonhando com acesso, 7ª colocação, 45 pontos. O grande nome desse time do Sampaio é o atacante Caio Dantas. 17 gols, disparado o artilheiro da Bezona. Hoje vai para o jogo tentando quebrar uma sequência de 4 jogos sem vitória na competição. Um grande jogo, 7 da noite, a bola rola, é jogo decisivo e se é decisão é aqui na Bandeirantes que escala a dupla de comentaristas. Carlos Henrique, o bate pesado, a sua expectativa para o jogo, diga lá, CH, boa noite para você. Boa noite, Bolis, um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, aos torcedores do Guarani. É um jogo de muita expectativa. Qual Guarani vai entrar em campo? O do primeiro tempo contra o Figueirense ou da segunda etapa? A equipe está bem escalada. As escolhas do Conceição são interessantes. Ele coloca o Matheus Souza de começo para jogar com o Renanzinho e Sávio, apostando na velocidade do time, e eu acho interessante jogando fora de casa. Nos demais compartimentos, tudo igual. No gol vai Paulino mesmo, então sorte ao Paulino, sorte ao Guarani, e o time está bem escalado. Agora a diferença do jogo vai ser tática, execução e comportamento emocional no jogo. Valdomir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Tiger. Boa noite, Bolis. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. A expectativa é a melhor possível. E quem vai ligar o radinho já está ligado na Bandeirantes, pensando em Caio Dantas. A gente estava pensando aqui também, imaginando que viesse o Rafa Costa. Aí vem Matheus Souza. Então reafirmo, quem está pensando em ver Caio Dantas, 17 gols, talvez tenha o prazer de ver e ouvir na Bandeirantes a presença de Matheus Souza e também de Renanzinho. Joias da base bugrina, fumaça pura pra cima da Bolívia, querida. Este é o Tigrão, comentarista Bandeirantes, às 18 horas e 45 minutos. O quinto sinal confirma para você. Daqui a 15 minutos tem bola rolando em São Luís, no Maranhão, distante, muito distante de Campinas, quase 3.000 quilômetros. O Bugrão jogando em busca de um resultado positivo. Um duelo de 2 times que buscam encostar no G4. Neste momento, o quarto colocado é o Juventude, que soma 49 pontos e já jogou na rodada
Quem também já jogou nesta 31ª rodada da Pezona foi a Ponte Preta, que ontem de virada venceu o Cruzeiro no Majestoso. E o destaque da Macaca vem chegando com ele. E aí, Antônio Lupe, o seu destaque, Lupe. Oi, Bolis, boa noite. Grande abraço para você e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Macaca venceu o Cruzeiro por 2-1 de virada ontem no Moisés Lucarelli. Com a vitória, a Alvinegra chegou aos 46 pontos e colou novamente no G4 da Bezona. Próximo compromisso da Ponte, quarta-feira que vem, dia 30, contra o Juventude em Caxias do Sul. As próximas 3 partidas da Ponte são contra equipes que brigam na parte de cima da tabela. Além do time gaúcho, a Macaca tem o derby contra o Guarani e depois o duelo contra o Cuiabá em Campinas. Ótimo trabalho, um Feliz Natal e uma boa transmissão, Bolis! Para você também e para toda a família Lupe, que sempre está sintonizada na Bandeirantes está crescendo, Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, e há informações de que vai crescer esta família Lupe. Valeu, Lupe, muito obrigado pelo seu destaque. E às 18h mais 47 minutos, eu anuncio ele, o plantão e âncora da jornada esportiva da Bandeirantes, já em clima de Natal. Alô, alô, Edu Pinheiro, grande abraço, boa noite, Eduzaço. Pra você também, grande narrador, grande amigo Leandro Borges, a todos da equipe, aos nossos ouvintes, meu muito obrigado. Tô fazendo biquinho, hein? Agora é live, né? Tudo por live. A loja coloca a sua imagem na loja, né? E você faz aquele Papai Noel. Meus amigos, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Eu volto já em dia com a bola de Luitex. A Portuguesa vai descer já a Copa do Brasil contra o Marília. Eu explico, tem Libertadores, tem a Série B também. Equipe técnica, Leandro, Renato, Joelcio Cardoso, Sérgio, Ricardo, Gilberto Sufi e Gil Kleber, 18h47. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Olha, Libertadores, hein? Confronto argentino, jogo da volta em La Bombonera, Boca e Racing. O primeiro jogo foi 1-0 para o Racing. O vencedor da chave pega o Santos na semifinal. Deixa eu ver aqui, Copa do Brasil, 21h30, Allianz Parque, Palmeiras e América Mineiro. 21h30, Arena Grêmio e São Paulo. Depois, da semana que vem, os jogos da volta, é semifinal. Série B tem ainda hoje, 19h15, Santa Cruz. Alô, Ribeirão, AM 1270. Botafogo e Oeste. Deixa eu ver o que é mais aqui. Copa Paulista, 19h, daqui a pouquinho Canindé, Portuguesa e Marília. É a grande final. Lá em Marília foi 2-1 para a Portuguesa. A Lusa joga pelo empate para conquistar aí a Copa Paulista. O vencedor ganha 250 mil. Escolhe se quer Copa do Brasil ou a Série D dado o ano que vem. E aqui na Band, em dia com a bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo. São mais de 50 anos de tradição. Leandro Bolis. Muito
Muito bem, estamos de volta aqui no Futebol da Bandeirantes Campinas. Você ligado pelo Facebook e também pelo YouTube. Estou ao lado de Júlio Nascimento, que estará hoje nas reportagens de Guarani, Sampaio Correia e Guarani. Para você que está chegando agora, o Bugre joga nesse momento, apesar do vacilo na última rodada, vencia por 2-0, acabou cedendo o empate para o time do Figueirense e não somou 3 pontos como era o esperado. E hoje tem a oportunidade diante do Sampaio Correia. O Juventude é o 4º colocado com 49 pontos e já jogou. Ou seja, o Bugre vencendo hoje o Sampaio Correia fora de casa, ficará 2 pontos do G4 e vai pelo menos aí no Natal, dormir no Natal, nesta posição mais perto do G4, o grupo dos 4 melhores da Pezona e consequentemente os 4 que garantem o acesso à elite do futebol do Brasil em 2021. E às 18 horas mais 52 minutos, você que está no seu carro curtindo o futebol da Bandeirantes, obrigado pela carona, pelo rádio ligado, está voltando para casa, muita gente passando pelas estradas aqui na região de Campinas para curtir o Natal em família, evitando evidentemente as aglomerações. Você curte e aumenta o volume do seu rádio. Vamos acompanhar juntos a ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Guarani escalado pelo técnico Felipe Conceição com 12, Jefferson Paulino no gol, 17, Pablo, 6, Bruno Silva, 34, Valber e 20, Bidu. Meio campo com 15, Marcelo, 10, Lucas Crispim, 91, Murilo Rangel. Na frente, 35, Renanzinho, 22, Bruno Sávio e 32, Matheus Souza. Repassando o Guarani do técnico Felipe Conceição, Jefferson Paulino, Pablo, Bruno Silva, Valber e Bidu, Marcelo, Crispim, Murilo Rangel, Matheus Souza, Bruno Sávio e Renanzinho. À disposição no banco de reservas do técnico Felipe Conceição, Rafael Pim, número 1, 36, Eliel, 33, Romércio, 5, David, 44, Matheus, 98, Rickson, 80, Arthur Rezende, 11, Giovanni e 9, Rafa Costa. A Bolívia querida, escalada pelo técnico Léo Condé com 1, Gustavo, 2, Joazi, 13, Joelcio Cardoso, 14, Daniel Felipe e meia dúzia, João Vitor, 15, Eloir, 8, Vinícius Quis, 18, Ronei, 10, Marcinho, 21, Diego Tavares e 9, Caio Dantas. Sampaio Correia, de Gustavo, Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João Vitor, Eloir, Vinícius Quis e Ronei, Marcinho, Diego Tavares e Caio Dantas. À disposição no banco de reservas, 34, Mota, 12, Neguete, 3, Alain Godoy, 4, Paulo Sérgio, 5, Serginho, 7, Gustavo Ramos, 11, Robson, 16, Léo Costa, 17, Mailson, 19, Jackson, 20, Dione e 21, Rony. Arbitragem do jogo. Arbitragem diretamente da Bahia. O ex-modelo e ex-participante de reality show Diego Pombo Lopes apita o jogo, auxiliado pelo bandeira 1, Eli Carlos Franco Oliveira. Na bandeira 2, Luanderson Lima Santos. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Partida dramática ao mesmo tempo que emocionante. 1 ponto apenas separa uma equipe da outra. O Guarani a 5 do G4. Em caso de vitória, derruba para 3. A equipe do Sampaio Correia a 4 em caso de vitória, derruba para 1. Acho que o empate é melhor
por ser fora de casa para o Guarani do que para o Sampaio, mas pensando em acesso não é bom para nenhum dos dois. As opções do Felipe Conceição, pois não, boas opções. Claro que ele optou mais pela velocidade do que pela referência quando põe o Matheus Souza, que é um garoto rápido aí da base do Guarani, e abre mão do futebol do Rafael Costa, que é um cara finalizador, bom cabeceador, mas que não tem a mobilidade, que não tem, por exemplo, a possibilidade e a característica de puxar um contra-ataque pegando o adversário em desvantagem, pegando o adversário desarrumado na sua retaguarda. Por quê? Por que talvez ele tenha optado por isso? Porque automaticamente, pela situação do campeonato, pelo seu já afunilamento, né? O Sampaio Corrêa, jogando em casa, sabe que não tem outro resultado que não a vitória. E qualquer outro resultado que não seja a vitória já começa a complicar bastante para ele também, dentro da sua pretensão de subir num campeonato disputadíssimo. Então ele vai se mandar, ele vai para cima, ele vai tentar meter pressão para cima do Guarani. E aí, claro, não tem jeito, é inevitável, é uma consequência disso. Ele vai deixar espaços para que o Guarani no contra-ataque tente matar em velocidade. Não é característica do Conceição jogar no contra-ataque. Ele também gosta de tomar a iniciativa, por isso que a gente está projetando um grande jogo com Bruno Sávio, com a presença do Matheus Souza, com a presença do Renanzinho, com o Marcelão mantido aí na cabeça de área, com o Bruno Silva dando aquele retoque na zaga, com o Pablo voltando à posição onde ele começou ou recomeçou a sua trajetória no Guarani quando foi contratado agora nesta volta. Ele que lá atrás era atacante e ele se conhece a posição, faz bem as duas linhas, e eu acredito piamente que teremos um Guarani muito organizado em campo e muito veloz. Torçamos para que isso aconteça. É uma partida revestida de alto grau de dramaticidade, de importância para ambas as equipes, e hoje, nas circunstâncias, o estádio vazio, claro que favorece o Guarani, porque senão estaríamos aí com um público muito grande. O povo do Maranhão adora o futebol, adora o Sampaio Corrêa, e a pressão seria muito maior para cima do Guarani. Agora não, o estádio, o gramado são do Sampaio, mas em termos de torcida há uma neutralidade, o que favorece o visitante. Então, não acredito que o Guarani se arme para jogar no contra-ataque, mas pelas circunstâncias do jogo, o contra-ataque será oferecido em algumas oportunidades, e aí vai ser fumaça pura da velocidade dessa garotada para cima da zaga e para cima do sistema de bloqueio da equipe maranhense. Eu acho que é jogão, viu, CH? Temos ingredientes de sobra para imaginarmos isso e para que tenhamos uma das boas, das importantes partidas da Bezona até agora, nesse ano de 2020. Eu penso assim. E você, Carlos Henrique? Vai ser um jogo aberto, né? Essa escolha do técnico Conceição pelo Matheus Souza, para mim significa duas coisas. Quando tiver com a posse de bola, ele vai apostar na velocidade. E como o time da casa vai para cima do Guarani tentando a vitória, com a colocação de mais um velocista, eu imagino que boa parte do jogo o Guarani vai fazer marcação alta, de saída de bola. E preocupação também do Conceição com a recomposição, porque os laterais do Sampaio Corrêa são laterais que apoiam bastante. Eu entendo que vai ser um jogão muito equilibrado. É uma partida que é gostoso você trabalhar, porque você tem a expectativa que vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo franco. Claro, evidente, sem irresponsabilidades defensivas. Mas eu estou acreditando, Tigrão, Boles, Júlio, ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, que nós teremos um jogo franco. E por que não acreditar em jogo com bons gols e bastante gols? Tomara só pró Guarani, né? Porque uma vitória contra o Sampaio Corrêa significa algumas coisas. Primeiro, a solidez defensiva que o Guarani demonstrou com Valber e também Bruno Silva. O equilíbrio do meio campo que esse time demonstrou no primeiro tempo contra o Figueirense. Marcelo Quebra-Linhas, Crispim e Murilo Rangel.
Só na frente que precisa mais capricho, precisa ser mais efetivo nas conclusões. Hoje, o Sávio continua, o Renanzinho continua e a novidade é Matheus Souza, mesmo porque o Pablo, que faz normalmente um pouco mais à frente, joga hoje na lateral direita no lugar do Cristóvão. Bom, ingredientes suficientes, meu caro Leandro Bolles, para você narrar uma grande partida de futebol. E que assim seja. E que assim seja, a favor do Bugrão, a favor do Guarani. O jogo vai começar a saída com o time do Sampaio Corrêa. Tivemos um probleminha ali com a rede do gol, onde o Gustavo, o goleiro do Sampaio Corrêa, vai defender neste primeiro tempo. Mas parece que tudo já foi solucionado, né, Júlio? Rede furada não pode, né, Bola? Está no regulamento, não vale. Mas agora sim, o Diego Pombo Lopes, ex-participante da Fazenda, já recebeu o aval para começar o jogo. Muito bem, a bola vai rolar. Aliás, ô Júlio, como é que estão vestidos os times para o jogo? Guarani hoje vai de branco, uniforme número 2, Boles. Muito bem, a bola vai rolar, saída com o time do Sampaio Corrêa, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto. É o Bugrão em campo, rumo ao G4 do Brasileirão. Por isso, avante, 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 avante Bugrão! Positivo diante do Sampaio Corrêa, que não vence há 4 rodadas. Tem posse de bola, Bugrão com Bidu. Bidu para Bruno Sávio, dominou, protegeu, tentou passe para trás para Marcelo, de graça para Caio Dantas, o artilheiro do time e também da competição. Ele já meteu na ponta para o Diego Tavares, pé direito, devolveu na área para Caio Dantas, de cabeça corta, Valber completa, tira de Bidu, voltou para Murilo Rangel, de primeira para Matheus Souza, para Marcelo, Marcelo domina mal, foi o Bruno Sávio quem domina mal. Ela volta o rebate para o time do Sampaio Corrêa, aqui atrás com Daniel Felipe, força o jogo na direita, o passe foi forte, a bola saiu, é lateral para o time do Guarani bater, aqui pela esquerda no campo defensivo. Portanto, o Guarani hoje jogando todinho de branco com uniforme 2 e o time do Sampaio Corrêa com seu uniforme tradicional, uniforme nas cores amarelo, vermelho e também o verde. Em alusão aí ao uniforme, não é em alusão, mas das mesmas cores da bandeira da Bolívia, daí como é carinhosamente chamado o time do Sampaio Corrêa, conhecido como a Bolívia querida. Tentava ir para o campo de ataque, o Guarani no meio do caminho, houve desvio, a bola saiu mais uma vez em lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Aliás, eu procurei, viu, Júlio, hoje, em relação ao time do Sampaio Corrêa, se existia alguma situação relacionada à Bolívia. Talvez aí o fundador, algo do tipo, mas não. É mesmo em função das cores da bandeira da Bolívia e por isso o Sampaio Corrêa é chamado de a Bolívia querida. E a pergunta é, a Bolívia é de fato querida ou não? Para alguns nem tanto, né? Aliás, para os times brasileiros, longe disso, principalmente quando eles precisam jogar lá na altitude de La Paz. Vem Bidu para a cobrança do lateral, ele já cobra, meteu para Bruno Sávio, tentou a finta, aperta na marcação, Vinícius Quis, entra e corta, volta para Marcinho, Marcinho recolheu, dominou, pressionado pelo Marcelo, volta o jogo atrás para Joécio, levanta de qualquer maneira para o campo de ataque, tentando o Caio Dantas, tira Valber, abre a volta, rebote para o time do Guarani com o Bruno, ele faz a abertura pela direita, desce Matheus Souza, o garoto na passe, dá um tapa na bola, volta o jogo com Pablo, volta o jogo para Bruno Silva, troca passes, o Bugrão é o começo do jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, Bruno Silva tentou a bola esticada na frente, afasta, tira a defesa, procura para Renanzinho, volta para Murilo Rangel, já meteu na ponta para Renanzinho, vem para o Bugrão, meteu 2 no último jogo, devolveu para Murilo Rangel, soltou na ponta para Renanzinho, recolheu, dominou, pé direito, tentava a devolução para Murilo Rangel, tira a defesa, parcialmente a bola voltou para Bidu, levou para o fundo, foi desarmado, na bola por Joasi, sai jogando por dentro, passe errado, do meio do caminho, Valber, aliás, foi Bruno Silva, quem precipitado, chegou batendo para o gol, longe do gol, a bola passou, foi realmente o Valber, é só tiro de meta para o Sampaio bater. Boles, a primeira tentativa de construção de jogada ofensiva do Guarani. E de fato o Felipe Conceição não abre mão do Bruno Sávio treinando e jogando como jogador de referência. O Matheus Souza, que na base foi centroavante,
hoje fazendo uma função mais aberta, Boles. Tenta a tabela o time do Sampaio Correia pela direita, Marcinho e Diego Torres. Chega bem na cobertura, Bruno Silva metendo a bola pra fora. O próprio Diego cobra, tentou o comando, sobrou pra Marcinho, entrada na grande área, bateu no canto, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo com perigo. Passa a esquerda de Jefferson Paulino. A primeira chegada foi do Sampaio Correia, Júlio Nascimento. E a jogada característica do Sampaio Correia. O Caio Dantas fazendo a função de pivô, servindo o Marcinho. Foi largado pelo Marcelo na marcação com muita liberdade. Finalização boa, primeira boa chegada do Sampaio. Jefferson Paulino que volta ao gol bugrino como titular em função da suspensão do Gabriel Mesquita. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Quase 5 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 do Estádio Castelão em São Luís, no Maranhão. Vem para o Guarani com Matheus Souza, fez o passe no comando, a tabela, devolução para ele, recolheu, dominou, caiu, é falta nele. O árbitro parou, marcou a falta do Daniel Felipe, entrada na grande área. A falta foi, na verdade, do Vinícius Quis, que já recebe o primeiro cartão do jogo, Júlio. E sobrou uma mão ali no rosto do Matheus Souza, boa jogada, boa trama do Guarani. Quis, número 8. Recebe o primeiro cartão do jogo aos 5 minutos. A primeira boa falta para o Guarani. Murilo Rangel e o Bidu, Boles, têm treinado. E na Série B o Guarani tem um bom aproveitamento na bola parada também. E por ali é para quem bate realmente o batedor da perna esquerda. Tanto é que o goleiro Gustavo orienta a formação da sua barreira pertinho da trave esquerda. Falta perigosa para o Guarani bater. Por ali também o capitão Lucas Crispim. Murilo Rangel é quem toma a distância. O torcedor bugrino na expectativa, placar de 0-0. É jogo importante. 31ª rodada do Brasileirão da Série B, a Pezona. Murilo Rangel e Bidu. Saiu da bola Bidu. Próximo da bola também Lucas Crispim. Mas vai ser Murilo Rangel. Quem sabe o primeiro. Vem Murilo Rangel. Para cobrança da falta autorizada. Pé canhoto no capricho. Passa a esquerda e vai embora. Pela linha de fundo. A primeira chegada perigosa do Bugre, Júlio. Pois é, uma batida com mais efeito do Murilo Rangel com a perna esquerda. Mas bem posicionado, o Gustavo acabou fechando o ângulo dele. O Guarani tem tido um bom aproveitamento, Bolis. São 2 jogadores que já marcaram na bola parada nessa temporada, tanto o Murilo Rangel como também o Lucas Crispim. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Passados 6 minutos e meio o primeiro tempo. Brasileiro da Série B, a Pezona, 31ª rodada no Estádio Castelão em São Luís, no Maranhão. Sampaio Correia 0, Guarani também 0, Edu. 8 minutos no Canindé, 8 minutos. Primeiro tempo, Portuguesa 0, Marília 0, a final da Copa Paulista. Alô, Rafael e o filho Arthur lá em Santo Antônio de Posse. O Rubinho é do Jardim Nova Europa, mas está no seu belo sítio, é pertinho daqui. Fica em Acopiara, no Ceará. Rubinho, um abraço. A Lucila Jardim Olina diz que vai ser 1-0 no Bugrão. Obrigado, Lucila, pelo carinho de sempre. Um Feliz Natal. Alô, Magrão, do São Quirino pra você. Alô, Magrão, aquele Natalzão pra você. 971021493. Você participa conosco através do WhatsApp e o Edu Pinheiro vai registrar, claro, na medida do possível, a sua participação aqui na Bandeirantes. Tenta vir o time do Sampaio Correia, dominando a entrada da grande área, Marcinho faz boa finta, metendo a ponta pro Tavares. Diego Tavares dominou o bico da grande área, volta na marcação, Renanzinho dá um tapa na bola, voltou para Joassi. Joassi trabalha por dentro com Vinícius Quis, que já foi amarelado. Ele trabalha, devolve com o Joassi, fez o passe no comando para Marcinho, sai Marcelo na marcação. Marcinho recolheu, dominou, limpou, tentou levar pro fundo. Ainda Marcelo, insiste Marcinho, chega e toca na bola Marcelo. Apesar de ir pro solo, Marcinho apenas tocou na bola o quebra-linhas, que às vezes também rompe fronteiras, viu, Júlio Nascimento? Exatamente, e teremos esse duelo durante o jogo, né, Boles? Marcelo contra o Marcinho. Marcinho é um jogador baixo, mas que corre muito e tem uma finalização forte. Olho no camisa 10 do Sampaio. Joasi vem para a cobrança do lateral, força nos braços, jogou lá dentro, Caio Dantas ajeitou para Vinícius Quis, puxou para o meio esquerdo, a bola foi desviada e subiu, foi embora. Pela linha de fundo e escanteio para o Sampaio bater. Sampaio começa melhor no jogo, a segunda boa oportunidade, a bola desviada no Bruno Silva. Escanteio para a Bolívia querida.
E é o Marcinho, número 10, quem vem pra bola, Bolis. Ele tem a 10 estampada na camisa, vai jogar, tá dentro. Sobem os zagueiros do Sampaio Correia. Joécio e Daniel Felipe, ambos vão pra área. Além do artilheiro Caio Dantas, levantou no primeiro pau, afasta, corta Bruno Sávio, bem colocado. Ela volta no rebate para João Vitor. Recomeça com Vinícius Quis, na entrada na grande área, pede bola Marcinho. Recolheu, dominou no círculo central, fez o passe para Joásio. Bem marcado, ele acaba recuando para o goleiro Gustavo. Massas e tintas, tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 9 minutos, primeiro tempo, 0-0. Sai jogando o Guarani aqui pela esquerda com Bidu. Para Bruno Sávio, de primeira para Renanzinho. Chega bem na cobertura, Joécio. Manda a bola pela linha lateral. Eloir também chegava na cobertura. A bola metida para fora pelo zagueiro Daniel Felipe. Cedendo o lateral na canhota para o time do Guarani fazer a cobrança. Vem para a bola Bidu. Vem para a cobrança do lateral aqui na canhota. Se estivéssemos no brinco neste primeiro tempo, o Guarani estaria atacando para o gol do portão de entrada no seu estádio. Bruno Sávio, a Murilo Rangel. Meteu na entrada da grande área para Matheus Souza. Fez o passe atrás, vem o chute do Pablo. No meio do caminho a bola foi desviada. Ela volta no rebote com o Pablo. Volta o jogo lá atrás para Bruno Silva. Recolheu, dominou para Valber. Valber recolhe, domina, tentou a finta. Foi devidamente marcado pelo Caio Dantas. Do meio da rua, ele acaba recuando para Jefferson Paulino. Sai jogando pela esquerda com Bruno Silva. Bruno Silva, Bidu. Bidu recolhe, domina com a canhota. Força o jogo na esquerda para Renanzinho. Vem embora, garoto. Recolheu, dominou, balançou, rabiscou para cima de Eloir. O capitão do Sampaio Correia. Pé direito, levantou no segundo pau. Chega João Vitor. De cabeça, metendo a bola para fora. Dois bugrinos fechavam lá dentro. É escanteio para o Guarani bater. E como muda a confiança, um rendimento do jogador, né? O Renanzinho vivendo uma grande fase no Guarani, entortou o lateral Joésio e quase conseguiu o cruzamento na cabeça do Joásio, quase conseguiu o cruzamento na cabeça do Crispim. Escanteio para o Guarani, Rangel na bola. Mais uma vez na bola parada, busca o primeiro gol do jogo, Bugrão. Avante, avante, Bugrão. Vem Murilo Rangel para a cobrança, pé canhoto na bola. Autorizado, levantou fechadinho na área. Subiu, tirou João Vitor no primeiro pau. A bola acaba saindo em lateral do campo ofensivo, setor direita para o Guarani. Com 11 minutos, primeiro tempo, 0-0. Bom jogo em São Luís, no Maranhão. Pablo, Murilo Rangel. Recolhe, domina, volta o jogo com Pablo. Pablo tentou forçar com Murilo Rangel. Tira lá atrás, Eloir. Briga pelo rebote, Caio Dantas. Última tocar da bola foi Marcelo, o árbitro aponta. Lateral para o Sampaio Correia fazer a cobrança. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. 11 minutos, primeiro tempo e o jogo. Fala, Tigrão. Jogo movimentado, conforme a gente esperava. Quem tem a bola trata de jogar, né? Não tem essa de ficar com nheco, não. Sampaio já foi, o Guarani também já foi. Os dois times sabem que o empate não é bom para a pretensão de subir. O Sampaio com a obrigação de quem joga em casa. E o Guarani sabendo que tem que recuperar os pontos 2, pelo menos, bobos que desperdiçou contra o Figueirense. Jogo movimentado, legal, Guarani vertical, indo para dentro. Muito bom o comportamento das duas equipes até agora, mas o Guarani parece com um pouco mais de velocidade, de personalidade, de confiança dentro da partida. Luitex Máquinas e Ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Aliás, as lojas da Luitex amanhã funcionando até às 12 horas. A Luitex deseja para você um Feliz Natal. Domina Vinícius Quis para o time do Sampaio Correia. Recomeça aqui atrás com Joécio. Não confunda com Joelcio. O Joelcio. É o Joécio. Tem o Joelson também, né? Tem também? Que é o filho do Joelcio. Ah, entendi. E esse é o Joécio, zagueiro do time do Sampaio Correia. Guarani tenta com Bidu, forte o lance para Renanzinho. Chega Joécio fazer o corte. Ele abre para Joásio aqui pela direita. Limpa o lance e recua para o goleiro Gustavo. Dentro da grande área, pressionado por Bruno Sávio. Obrigado a meter a bola para fora. Demorou o goleiro, Bruno Sávio pressionou e valeu a pressão porque a bola saiu e a volta da bola vai ficar com o time do Guarani aqui para a canhota. Vem para a cobrança do lateral Bidu. Com 13 minutos, primeiro tempo, 27 graus nesse momento na capital maranhense. Ele vem para a cobrança do lateral. Cobra Bidu para Renanzinho. Recolheu, dominou pela esquerda. Parte para cima da marcação do Vinícius Quis. Chega, toca na bola o Quis. Metendo a bola para fora. É mais um lateral do campo ofensivo para o time do Guarani bater. O próprio Bidu. B-I-D-U. Bidu vem para a cobrança do lateral para o Bugrão. Bruno Silva pede no comando. Ele toca para Murilo Rangel. Recolheu, dominou, protegeu para Bidu. Pega
canhoto, levantou no segundo pau pro Matheus Souza. A bola passou, ainda insiste o garoto, fica com ela, linha lateral do grande área, partiu para cima o marcador, recolheu, dominou, pode cruzar, ele acaba recuando para Pablo. Pablo da entrada da grande área para Rangel. Rangel levantou para Matheus Souza, o passe foi forte, mas houve a falta, hein? Em cima do Murilo Rangel, que o tal do Pombo não marcou, Júlio Nascimento. Vamos ver o critério da arbitragem, né? O Murilo Rangel sofreu de fato uma entrada mais dura. Inclusive os jogadores do Guarani reclamando neste momento. A arbitragem mandou seguir e foi de fato uma falta bem dura do Vinícius Quis, que já tem cartão amarelo, viu, Bolis? E aí, CH, falta clara que o árbitro não marcou e também fale do jogo 0-0 em São Luís. Deu uma cutucada ali, né? E foi falta, o Júlio tá correto. O banana do árbitro não marcou nada. Eu tô gostando do Guarani, tô gostando do jogo. Jogo aberto, o Sampaio Corrêa tá buscando a partida, querendo fazer gol. O Guarani também, com os dois meninos nas extremas. A zaga do Guarani, por enquanto, se comportando bem. Gosto do posicionamento, por enquanto, do quebra-linhas. Enfim, um jogo agradável até agora, mas ninguém fez muito para poder merecer fazer gol até agora. 0-0 correto. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aquele aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Aliás, o Diego Pombo Lopes, que participou da 5ª edição da Fazenda. Aqui vem para o grande ataque, Diego Tavares dentro da grande área, cruzou para a boca do gol. Marcinho tentava de primeira, pega a bola na bola, entra e quarta, tira a defesa. Ela volta, rebote para Murilo Rangel, já meteu para Bidu, tenta sair da rápido Bugrão. Murilo Rangel para Bidu, Bidu para Bruno Sábio, partiu pelo meio Murilo Rangel. Bruno Sábio parte com ela dominada, escapou, limpou, fintou, inverteu na direita para Matheus Souza dentro da grande área, domina, a bola saiu da área, voltou para Crispim, pega em outra bola, ele colocou, a bola subiu, chutou com a perna esquerda, que não é a boa, a bola acabou subindo, foi embora pela linha de fundo, Júlio. E a perna esquerda não é a boa do Lucas Crispim, né? Destro, jogador de qualidade, mas que tem dificuldade nessa finalização de longe. Ele que nessa temporada, Bolis, não vai ter o Réveillon dos parças, né? Neymar já disse que esse ano não tem Réveillon devido à pandemia. É um calendário atípico, essa situação da pandemia. E é um evento histórico, né? O Réveillon dos parças. Claro, não tenha dúvida alguma, e o Crispim fazia parte aí deste grupo. E só para completar, o Diego Pombo Lopes participou da 5ª edição da Fazenda em 2012, mas não ganhou aquela edição. Sabe quem ganhou, Júlio? Quem ganhou? A musa Viviane Araújo. Eu não estou entendendo, é a 6ª vez que vocês falam do mesmo assunto com 16 do primeiro Porque tempo. não deu para completar a informação, sabe como é que é, CH? Chato pra então a gente rádio informação, né, Bolis? Imediatismo, né? Então a gente tem que trazer todos os detalhes do árbitro que comanda, Diego Pombo Lopes, que não marcou uma falta clara em cima de Murilo Rangel agora há pouco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16h40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você ligado na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, já no clima do Natal. Brasileiro da Série B, a pessoa na 31ª rodada de um total de 38. Em São Luís, no Maranhão, Guarani 0, Sampaio Corrêa também 0. Vem Guarani com Crispim, meteu para Matheus Souza na direita, cruzou na área, afasta, corta Joécio, completa lá atrás, João Vitor, seguindo Edu Pinheiro. Olha, começa em Ribeirão Preto, viu, Boris? Botafogo e Oeste, que estão em situações desconfortáveis na tabela, né? Estamos com 2 minutos agora do primeiro tempo. Olha o Rafael e o Leonardo Silvestre. Rafael e Leonardo Silvestre lá em Santo Antônio de Posse, terra do craque Neto. Obrigado para vocês aí. E o Acácio de Valinhos também acompanhando. Muito obrigado. Rádio Bandeirantes. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que emprega no WhatsApp 99947 1980. Cirúrgica Popular. Hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro, você ligado no futebol da Bandeirantes. Quem cortou lá atrás foi o Joécio, que é o capitão do time do Sampaio Corrêa. Há pouco eu disse que era o Eloir, mas o capitão, na verdade, é o Joécio. Camisa 13, zagueirão do time do Sampaio, né, Júlio? Parreira disse uma vez que o importante é ter vários capitães em campo. Quem disse isso? Parreira. Ah, o tetracampeão Carlos Alberto Parreira.
Joécio de novo, quem colocou a bola para fora quando tentava o Renanzinho pela canhota. Mais um lateral pro time do Guarani cobrar. Vem pra bola Bidu, pertinho de Felipe Conceição. Ele vem pra cobrança do lateral. Toma longa distância, vem pra cobrança do lateral aqui na esquerda. Vai jogar da dentro pro Sábio. Rangel na área, além de Crispim. Levantou, cruzou para Matheus Souza. Afasta, tira o zagueiro. O árbitro já paralisou. E marcou falta pro time do Sampaio. Exatamente em cima do capitão do time do Sampaio Correia, Júlio Nascimento. Exatamente, o jogo tá parado, mais uma falta de ataque, a segunda do Guarani, Boles. E só para repassar aqui a lista dos pendurados, né? O Guarani tem um próximo compromisso antes do derby, no dia 2 de janeiro, contra o América. Bruno Silva e Murilo Rangel, dos que estão em campo, são os 2 jogadores pendurados, por enquanto, na Série B. Por falar em derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Terça-feira, 5 de janeiro, 7h15 no Brinco. Tem Guarani, Ponte Preta e Guarani. É o derby campineiro aqui na Bandeirantes. Opa, pintou o gol. Pintou o gol aonde? Pinta na Sacia do Pinheiro. Olha, deixa eu ver aqui o painel anotando aqui. Gol do Botafogo lá em Ribeirão Preto, comecinho. 5 minutos, hein? Botafogo 1, Oeste 0. Não temos ainda a autoria. Ah, muito bem. Vai pintar, pinta na Sacia. Acesse sacitintas.com.br. Guarani para ataque na tentativa de cruzamento lá do Lucas Crispim. O Bandeira não marcou nada. Quem marcou foi o árbitro. Talvez uma falta, o meu caro Júlio Nascimento. O Crispim está com os braços abertos perguntando: professor, não entendi, professor. Professor. E fica um critério ali de interrogação, mas de fato ele deu a falta do Crispim. Discutível, nada, Boris. cara. Discutível. Ou o lance foi normal, dividida comum, ou até dá para discutir uma falta do jogador do Sampaio. O João Vitor estava envolvido no lance. Eu fiquei de olho, o Tigrão no Bandeira, que não fez absolutamente nada. Virou de costas pro lance. Quem marcou a falta foi o Diego Pombo, o artista. E na minha opinião errou, hein, Tigrão? Errou. Vai lá, olha o Guarani aí. Vem para o Bugrão com o Crispim, ele mete na ponta para o Rangel, boa bola, olha para a área, pé esquerdo, caprichou no cruzamento, Renanzinho, desviou mais fraquinho de calcanhar. Gustavo, tranquilo, faz defesa, fala Tigrão. O juiz, às vezes, a arbitragem, né? Um jogo tranquilo até agora, um jogo leal. E às vezes, eu não sei se é desatenção, se é porque os caras são desconcentrados demais, mas às vezes se complicam de bobeira, né, Bruno? De bobeira se complicam aí. Então a gente espera que a arbitragem não venha a dar esses vacilos aí e que não tenha sequência de erros para estragar um jogo que está muito legal até agora. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery no 19 97410 6068. Vem Guarani, Bruno Sábio, entrada na grande área para bater pro gol, ele foi travado. Tinha a opção do Matheus Souza também. No momento do chute, ele foi travado. Na sequência do lance, a bola saiu, Júlio Nascimento. O Bruno Sábio é um atacante de poucos gols, né, Bolis? Colabora muito com assistências, com a construção de jogadas, mas ele finaliza muito pouco. E essa jogada foi um exemplo disso. Teve a chance de finalizar, tentou o passe e acabou desperdiçando. Guarani vivo no jogo. Ponto 10 Restaurante. Anote aí o delivery 19 97410 6068. O delivery do Ponto 10 Restaurante entrega para você. Vem Guarani para ataque, bateu Souza. Pé direito, entrada na grande área, soltou a bomba, a bola subiu e foi embora. Pela linha de fundo, mas passou pertinho no travessão do goleiro Gustavo Júlio Nascimento. Guarani arriscando de longe, terceira finalização de longa distância para testar o goleiro Gustavo. Dessa vez foi o Matheus Souza, jogador da categoria de base do Guarani, que um dia foi extremamente elogiado pelo Thiago Carpini, técnico do Guarani, que citou o Matheus Souza e o Renanzinho como uma das grandes promessas da base bugrina. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Já passamos na metade do primeiro tempo, 22h40. Primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 31ª rodada em São Luís, no Maranhão, na capital maranhense. Eu confirmo para você, Sampaio Correia 0, Guarani também 0, Edu Pinheiro. Olha, a Copa Paulista, primeiro tempo de Português e Marília 0-0. O gol do Botafogo em Ribeirão foi do Jefferson, ex-Ponte, hein? Aliás, ele pertence ainda à Ponte. Jefferson, Botafogo 1, Oeste 0. Olha que bacana, de São Luís, no Maranhão, nos ouvindo. Ele assina como Pé de Pano. Aqui é o Pé de Pano de São Luís,
o original e oficial de São Luís do Maranhão. Gente boa demais, São Luís. Alô, pé de pano, muito obrigado. Aí sim, alô, Pé de Pano, curtindo com imagens pelo YouTube, pelo Facebook. Manda um joia pro Pé de Pano aí, Júlio Nascimento. Valeu, e que o Pica-Pau não ouça, né? Não, que é o não, principal rival do Pé de Pano, não, é derby. O Pica-Pau já está naquela situação de Natal. Sabe como é que é? Tá de folga. É, tá de boa. Aqui vem embora aí, Luir pro time do Sampaio Correia. Solta o jogo na canhota para apoio de João Vitor. Quem desce é o time do Sampaio. Na ponta fez o passe para Marcinho. Marcinho para João Vitor. Ele empurra por dentro para Vinícius Kiss. Sai da marcação. Marcelo chegou, tocou na bola. No bate-rebate sobrou ainda pro time do Sampaio Correia. Entrada na grande área. Atenção, vem o chute pro gol. Desceu na zaga. Caio Dantas. Está impedido. Jefferson Paulino fez uma defesa espetacular na finalização de Caio Dantas, mas o jogo já estava parado. E quem tentava lá pela canhota era o Rony, Júlio Nascimento. Exatamente, impedimento assinalado pelo Eli Carlos Franco de Oliveira. E foi uma defesaça do Jefferson Paulino, né, Bolis? Bom para testar o reflexo do goleiro do Guarani. 3 meses sem atuar, mas foi pego ali o Caio Dantas em impedimento correto. E um outro detalhe, a gente citava aqui até fora do ar, a questão da iluminação do Castelão. É um estádio que deixa muito a desejar nessa situação e é ruim para os goleiros, principalmente para quem não está acostumado a jogar nesse estádio hoje, o Jefferson Paulino. E tem um detalhe, né? A gente acompanha pela televisão. Um detalhe no ar. E a televisão tem um sistema de corrigir a iluminação. E mesmo com essa correção, a gente percebe que o Castelão tem uma boa parte ali do gramado apagado. Então, no real, ali no ao vivo, é mais escuro do que parece, Bolis. De olho no Caio Dantas, artilheiro da Pezona com 9 gols. Ele que é de Santos, é natural de Santos, disputou o último Campeonato Paulista pelo Água Santa, passou também pelo Grêmio Osasco Audax. Carlos Henrique, 25, e o jogo segue 0-0, diz aí, CH. Eu percebo o Guarani muito organizado e tranquilo na partida. O jogo não tá fácil, não. O Sampaio ataca, é perigoso pelo lado do campo, esse Marcinho é muito insinuante, mas o Guarani eu tenho visto que tá marcando direitinho, como esse lance aí, olha que recuperada. Saída errada, bola de presente para Renanzinho, dominou, partiu, pé direito, bateu no canto, pega Gustavo! Gustavo faz uma grande defesa na finalização de Renanzinho. O Guarani recebeu um presentaço, aquele presente tão esperado de Natal, mas o Renanzinho não pegou tão forte assim de qualquer forma. Foi uma grande defesa do Gustavo, Júlio Nascimento. Confiança exalando do Renanzinho, vive um bom momento, tentou a finalização no canto, bom posicionamento do Gustavo. Guarani segue no ataque, Bolis. Murilo Rangel corta a luz para Crispim, de frente para o gol, pé direito, a bomba, espalma Gustavo de novo. Desta vez com um grau de dificuldade muito maior. Uma paulada de Lucas Crispim. Gustavo foi buscar no cantinho um chute forte, rasteiro. Mandou para fora em escanteio pro Guarani bater. Bola forte, venenosa na característica do Crispim, que é o pé direito. Grande defesa do Gustavo. Coloca para escanteio, Guarani no ataque. Crispim na bola. Bugrão aperta Bugrão. Vai para cima do Sampaio Correia. 0-0. O capitão Lucas Crispim, quem vem para a cobrança. Capricha Crispim. Partiu para a bola, pé direito, levantou, fechado na área. Subiu, tirou Gustavo. Rebote, Pablo brigou. Voltou para o Rangel. A bomba, carimba o zagueiro. Volta no rebote para Bidu, pé canhoto. A bomba espalma, Gustavo. No rebote, Murilo Rangel. Gustavo de novo. Gustavo por 2 vezes. Defesas espetaculares do goleiro, salvando Sampaio Correia. Um paredão chamado Gustavo, Júlio Nascimento. Primeiro na finalização do Bidu, que foi muito feliz na maneira como ele bateu na bola, Bolis. Acertou o ângulo, grande defesa, uma grande sequência do Gustavo. Crispim bate a escanteio. Ele cobra e o Gustavo sai bem do gol para fazer a defesa e acaba sendo atingido pelo Valber de forma, ao meu ver, involuntária. Está sentindo o ombro esquerdo caído, o goleiro Gustavo. Até aqui o nome do jogo, hein, Júlio? Ele vai ganhar um tempo para tentar diminuir essa blitz do Guarani. Agora, 3 grandes defesas para deixar Edu Pinheiro, que vai separando lá os lances depois do jogo. Maluco. Separa para mim, Já tem 3 grandes defesas pro pós-jogo aqui na Bandeirantes. É o nome da partida até aqui, o goleiro camisa 1, Gustavo. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto com a categoria de sempre de Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você, pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br.
para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Tigrão com 28 minutos e com as defesas espetaculares de Gustavo em sequência. Podemos afirmar que o Guarani está melhor do jogo, Tiger? Podemos afirmar com absoluta certeza. Aliás, a gente dizia isso um pouco atrás aí. O Guarani me parece mais distribuído, mais à vontade, com mais personalidade e um negócio chamado confiança. Agora, eu vou dizer pro seu negócio, hein? Tenho visto o jogo pra caramba aí, por dever de ofício também. Agora, eu acho que foi a maior sequência de blitz. O que é sequência de blitz? Aquele momento em que um time massacra, martela, massacra, martela, massacra, martela, amassa e o adversário fica sem ação e não consegue tirar a bola de lá. Não consegue dar um chutão, não consegue ganhar a segunda bola. Talvez tenha sido a maior sequência de blitz da Bezona até agora. Lance lindo, sequência espetacular, deveria merecer o gol. Vem o time do Sampaio Correia tentando a resposta. Diego Torres ou Tavares arriscou pro gol no meio do caminho, foi bloqueado por Pitu. A bola sai bem lateral pro time do Sampaio Correia cobrar a primeira direita. Se fosse no vôlei, né? Diríamos que foi o maior rally do campeonato até agora. O Guarani inteiro contra o Gustavo do outro lado da rede. Quase 30 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no Castelão. Lateral para o time do Sampaio Correia, Joasi levantou, cruzou na área, Caio Dantas sentou de cabeça, a bola fica viva, Valber cortou, Murilo Rangel tenta completar, quem tira dali, de qualquer maneira, com o pé direito é Pidu, expulsando a bola da entrada na grande área, cedendo lateral para o time do Sampaio Correia, fazer a cobrança. Vem de novo ele, é pequenininho, mas tem força nos braços, Joasi, vem para a cobrança do lateral, foge Diego Tavares, Caio Dantas na área, levantou, jogou para a área, Marcinho desviou, a bola fica viva, Jefferson Paulino, atento, sai bem do gol para fazer a defesa e já faz a reposição procurando o Renanzinho, chega bem na cobertura Joasi, solta o jogo para Joécio para Vinícius Quis, de novo para Joasi, recomeça o time do Sampaio Correia, passe no comando para Marcinho, domina livre, Marcelo chega na marcação, levantou para Caio Dantas na área, passou por todo mundo, sobra para Rony, lá pela canhota, recolheu, dominou, partiu para cima da marcação do Pablo, entrada na grande área, setor canhoto, volta o jogo por dentro para Marcinho, passa João Vitor, bolão para ele dentro da grande área, cruzou, afasta, tirando no primeiro pau, Valber, completa, tira dali Pablo, tenta a resposta e consegue chegar perigosamente o time do Sampaio Correia, Júlio Nascimento. Partida disputada, né? E a participação dos dois laterais do Sampaio, Joasi no primeiro lance com a boa defesa do Jefferson Paulino e agora na tentativa do João Vitor, jogo pegado. Não é uma coincidência, né, Bolis? Os dois times brigando pelo G4 na Série B. Guarani com a bola no chão, Murilo Rangel fez o passe para Renanzinho, abrindo no sarfe do círculo central, houve a falta sem bola para cima do Renanzinho, o pombo tá cegueta, hein? Ele não marcou a falta em cima do Rangel, não marcou em cima do Renanzinho, mas agora ele viu a falta do Matheus Souza para cima do Rony e o jogo está parado em São Luís. Carlos Henrique, o parte pesado, 31, quase 32. Primeiro tempo 0-0 e o jogo CH. Muito agradável de ser assistido. Os dois times em busca do gol, Guarani organizado, mas eu quero fazer uma observação. Eu estou sentindo, apesar de ter há pouco chutado uma bola muito interessante para o gol, eu estou sentindo falta de mais participação do Crispim. Eu estou vendo o Murilo Rangel participar bastante, os dois extremas, o Renan e o Matheus também, o Sávio também, mas também porque está marcado mais proximamente, mas o Crispim aparecendo mais para o jogo, a chance de sair um ataque melhor concatenado é muito maior. Então, mas o jogo está muito legal e o Guarani está melhor que o Sampaio até agora. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Pelo dial, em AM 1170 Bandeirantes Campinas, em AM 1270 Bandeirantes Ribeirão. Você ligado nesta noite de quarta-feira, pelo YouTube, pelo Facebook. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Com a
a equipe de Carlos Batista. Guarani tentava o desarme pelo meio, houve o toque do Bruno Sávio, mas a bola acabou saindo, não alcançou o Matheus Souza, já fez a cobrança do lateral João Vitor. Lá pela canhota, ele trabalha curtinho para Eloir, fez o passe no comando para Caio Dantas, tentou a tabela saiu, entrada na grande área, chega Pablo na hora H fazendo o corte, mandando a bola pela linha de fundo, mas o árbitro aponta o tiro de meta. Entende que o último a finalizar foi o Rony, por isso ele marcou o tiro de meta e foi realmente o atacante do Sampaio Correia, Júlio Nascimento. Exatamente, né? Na chegada, na cobertura do Pablo, acabou desviando a atenção do Rony, que finalizou mal. Agora o Valber chegou atrasado e não chegou aliviando não, viu, Bolis? Por sorte, o jogador do Sampaio não conseguiu a finalização, 0-0 no Maranhão. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina Murilo Rangel para organizar o maestro Bucrino. Ele volta o jogo com Pablo. Pablo recomeça com Valber. Valber tem Bruno Silva. Ajeita, domina no primeiro terço do campo. Bola rasteira, chega em Pablo. Pablo abre o jogo para Crispim. Crispim recolheu, dominou. Tem Matheus Souza no comando. Ele ajeita, domina, parou, prendeu, olhou, pensou. Carregou por dentro. Boa jogada de Crispim. Entrada na grande área. Tem Murilo Rangel. Tentava o passe para o Bruno Sávio. Estica a perna direita, faz o corte Joasi. Na sequência do lance, o árbitro pega a falta. Para cima do Diego Torres. O jogo está parado ainda no campo defensivo da Bolívia, querida Júlio Nascimento. Essa foi falta, né? Na jogada do Crispim, acabou errando o passe, na sequência teve que matar o contra-ataque. E o Crispim sai de fininho, porque os jogadores do Sampaio ficaram pedindo cartão amarelo. O árbitro não entendeu assim. Por enquanto, só o Vinícius Kiss. Vinícius Beijo, o único jogador amarelado no jogo. Luidex Máquinas e Ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste. Alô, Santa Bárbara. Alô, Maurílio Delbu, a família Delbu. Sempre ligados no futebol da Bandeirantes em Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luidex com X no final.com.br. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35,5 o primeiro tempo. Castelão em São Luís, no Maranhão. E o doutor Valber está pedindo substituição para Marcelo Quebra-Linhas, Júlio Nascimento. O Valber, se fosse doutor, não daria muito certo, né? Porque ele é muito precipitado, né, Bolis? O Marcelo levantou, calma, consigo continuar. Ficou sentido camisa 15 do Guarani, mas aparentemente está tudo bem com ele. Olho no Marcelo, estarei aqui acompanhando os movimentos de quebra-linha. De olho no lance, Júlio Nascimento, hoje nas reportagens de Guarani, Sampaio Correia. Eu confirmo em São Luís. Sampaio 0, Guarani também 0, Edu Pinheiro. Copa do Brasil em 2030, Palmeiras e América Mineiro, Grêmio e São Paulo. Descarregando aqui José Maurício, bugrino da pele até o osso. A Luísio e a Lucilene, de Lençóis Paulista. Vai, Boli. Olha o Guarani com Matheus Souza, tabelou, entrada na grande área, ele bateu pro gol com a canhota, a bola passa à esquerda, vai embora pela linha de fundo. Mais uma chegada do Guarani, mais um chute de fora da área, de novo a bola passou, seguindo, Edu. Olha o Cássio Loyola de Sumaré, o Nilton Santos Lacerda da cidade de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Gamaliel Costa e a filha Liriele, o Edu Braz. Ô, Edu Braz, obrigado pela mensagem, meu querido. O Pavone e a esposa Débora, tem mais. Cristiano e a Anne e o José Teixeira do Jardim Paulsurama. Diz que vai ser 2-0. Vai lá, bola isso. Aqui vem para o time do Sampaio Correia, Diego Torres, o Tavares pela direita, pega mal. Lamentável a tentativa ou de chute ou de cruzamento. Revendo o lance, ele tentou cruzar, mas nem cruzou e nem chutou. O Diego Tavares mandou pela linha de fundo, Júlio Nascimento. Pois é, né? Não acompanhou o ritmo da bola. O Tavares pegou muito embaixo. Foi agora um lance bizonho do jogador do time do Sampaio Correia. E um detalhe, hein, Bolis? Hoje tem briga pela artilharia do Guarani. Daqui a pouco eu explico. Aqui vem para o Guarani, para o campo ofensivo. Tenta Bidu, recolheu, dominou no segundo terço do campo. Volta o jogo para Murilo Rangel. Ele empurra por dentro para Marcelo, já pisando no campo ofensivo. Recolhe, domina, gira para cima da marcação de Marcinho, rompendo a fronteira inimiga. Ele abre na canhota para Bidu. Bidu forçou para Bruno Sávio, dominou, ajeitou, chegou na marcação. Joécio devolveu na ponta para Bidu. Vem no toque de bola, Bugrão. Tentava o passe por dentro para Renanzinho. Afasta, tira a defesa. Renanzinho aperta, Vinícius Kiss consegue o passe para Caio Dantas. O árbitro marca a falta do Bruno Silva na risca no meio campo para cima
time de Caio Dantas. Aliás, o Bruno Silva, quer dizer então que virou vovô, é isso, Júlio Nascimento? Pois é, com 36 anos, o vovô Bruno Silva agora. A Aline deu luz ontem em Sorocaba ao netinho do Bruno Silva, Igor Riquelme. Nome de craque, hein, Bolis? Igor Riquelme. Do craque argentino, Roman Riquelme. Exatamente, que você disse um dia que jogava tanto quanto Fumagalli. Jogou muita bola o Riquelme, mas não traz boas lembranças para alguns torcedores de times de São Paulo. Aqui vem para o campo ofensivo o time do Guarani com o Crispim. Ali é o Crispim realmente para Bruno Sávio. De novo para Crispim. Crispim recolheu, dominou para Murilo Rangel. De primeiro um tapa na bola, outro tapa no Renanzinho. A jogada foi espetacular, mas a bola não chegou no Rangel. Tira a defesa, voltou para Bidu. Cortou por dentro, escapou, limpou, fintou para Murilo Rangel. Levantou, cruzou para Bruno Sávio na área. Ele sobe, não acha. Insiste, vai atrás da bola, evita a saída lá no escurão. Trabalha a bola com o pé direito para Crispim. Pico na grande área, Bugrão no campo ofensivo, 0-0. Bola na entrada da grande área para Matheus Souza. Subiu a bandeira. O impedimento marcado, o árbitro poderia dar prosseguimento no lance, mas ele preferiu parar para impugnar o ataque do Guarani, o Bandeira, o auxiliar número 2, Júlio Nascimento. Pois é, né? O Murilo Rangel é um jogador muito inteligente, né, Bolis? Inclusive, ele está de olho na artilharia do Guarani. O Murilo Rangel tem 3 gols, o Crispim tem 4. O artilheiro é o Todinho, com 5, que não está jogando, né? Está no departamento médico e deve voltar apenas no ano que vem contra o América no dia 2. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido, delivery no 19974106068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas, recheada, sensacional. Peça pelo WhatsApp no 19974106068. Delivery do Ponto 10 Restaurante entrega para você. Quase 40 minutos, primeiro tempo 0-0. Tem falta o time do Sampaio Correia. Foi derrubado o artilheiro Caio Dantas. O jogo está parado no Castelão, Júlio. Pois é, preocupação para o goleiro Jefferson Paulino. Faltou cacuete agora para o Murilo Rangel. Acabou cometendo a falta na tentativa do desarme. Caio Dantas foi pego e o Marcinho, número 10, jogador que incomoda. Tá na bola ali, é um lance de perigo para o time do Sampaio. E para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Falta frontal para o Sampaio. Marcinho, pé direito, a bomba, espalma. Jefferson Paulino vai atrás da bola e fica com ela. Jefferson Paulino trabalha, voa no canto esquerdo e faz uma grande defesa para salvar o Guarani, Júlio Nascimento. E bateu muito bem o Marcinho, estava longe, mas conseguiu colocar efeito na bola. E o Jefferson Paulino tentou encaixar. Não conseguiu, mas fez a defesa em 2 tempos. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta, você eu confirmo, você ligado com a equipe de Carlos Batista aqui na Bandeirantes, vem Sampaio. Cruzamento para a área, afasta, tira, defesa completa. Marcelo é atingido no ar. Lance feio do Marcelo. Acabou sendo atingido, me parece ser pelo Rony. O jogo está parado, sente ali a altura das nádegas. Um pouquinho acima, né? O jogador do Guarani, o Marcelo, quebra linhas do Júlio Nascimento. Ali é... Costela. Isso, no cox também, né? Quadril. Como é que chama acima das nádegas? Seria o quadril, a cintura, algo do tipo, né, Tigrão? Lá em Pira é curanchim. Exato, exatamente. Sentindo ali o curanchim. O Marcelo Cabralinhas, o jogo está parado no Castelão. Eu confirmo, meu caro Edu Pinheiro, agora com quase 42. Placar de 0-0, Edu Zaço. Eu tô que nem louco aqui com o Joelson, viu, com os lances aqui. Tanta defesa. Eu tô que nem aquela mocinha da 13 de maio na porta lá de calçada, né? Ela pega. Olha, sapatinho bonitinho, R$19,90. Pega. E outra, pega. Joelson, pega. Edu, o vendedor de abacaxi. Olha o abacaxi, docinho, saboroso. Venha já! Venha não, mas tem a famosa pamonha de Piracicaba, pelo amor de Deus, pô. O cara foi no cambuzelismo, mas fala que é de Piracicaba, você não... Pamonha, a famosa pamonha de Piracicaba. O puro creme do milho verde. Olha, gol da Portuguesa, hein? Gol da Portuguesa na Copa Paulista. Pintou! Pinta na Sacido. Adilson Bahia de pênalti, primeiro tempo.
tempo, Portuguesa 1, Marília 0. E vem Sampaio Correia, entrada na grande área. Rony, pé direito, bateu pro gol. Jefferson Paulino espalmou, ela toca na trave e vai embora. Pela linha de fundo em escanteio pro Sampaio bater. Boa jogada do Sampaio Correia no lançamento do Marcinho, buscando a jogada com o Rony, puxou por dentro. Na finalização, Jefferson Paulino, atento. Com a pontinha dos dedos, coloca a bola para escanteio. Marcinho na bola. Mais uma do Paulino, salvando o Guarani. A bola ainda toca na trave e vai embora. Marcinho vem para a cobrança, levantou, cruzou para a área para Caio Dantas. Afasta, tira de qualquer maneira Bitu. Briga por remate, Matheus Souza. Tira a defesa completa lá atrás. Afasta Valber. Bola me tira para fora. Tem lateral o time do Sampaio. Mais algo para destacar aí, Eduzaço? Não, boa intervenção. Quem foi que chutou essa última aí? O glorioso Rony. Rony. Ô, Joelson. Pega. Obrigado, Bolis. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. A Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Tigrão e o Sampaio Correia deu uma equilibrada nos últimos momentos, Tiger. Deu, mas olha, vou dizer para você, o jogo preenche plenamente a expectativa pré-partida que a gente tinha, pela empolgação, pela necessidade de vitória, né? Pelo interesse pela vitória depois dos resultados de ontem, de ambas as equipes. É jogo cavalo louco, é todo mundo correndo para cima de todo mundo, jogo vertical, os dois times procurando o gol adversário e a noite dos goleiros, hein? Gustavo já pegou 4 ou 5 impressionantes e o Paulino, para não ficar para trás, já é o destaque individual do Guarani na partida. Então, quando os goleiros trabalham muito, é porque o jogo é sensacional. É um jogaço. E eu não acredito ainda, se ele der mais uns 3 minutos, que a gente vá com 0-0 pro intervalo, hein? Tem falta o Sampaio, olha, é uma falta que não existiu, hein, Júlio Nascimento? A bola claramente toca, eu diria, ali no joelho, na cintura, mas no braço, pra mim, não tocou do Bidu. Não, e se tocasse no braço, o Bidu fez o movimento de muito colocar colado junto ao no corpo, né? Então o Diego Pombo Lopes, que na verdade não foi o Diego que sinalizou a falta, o bandeirão, ele Carlos, de maneira equivocada, acabou assinalando a falta, Bolis. Vamos até 48. 3 de acréscimo, mais 3 minutos para finalizar o primeiro tempo. Sabe onde bateu a bola? Não. Na alavanca do câmbio. Pois é. Tanto é que o massagista do Guarani saiu correndo para o vestiário. Falou, se vira aí, negão. Tem falta perigosa o time do Sampaio que aperta. Vem para a bola, Marcinho, pé direito, entrada na grande área, jogada ensaiada, Rony furou, apertou na marcação, Pablo tira lá atrás, Valber. Houve a falta, o juizão, ele marcou. Marcou a falta na entrada da grande área, falta para o Guarani. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. 0-0, mas o empate é ruim para os dois. Final de contas, o Juventude já tem 49 pontos, já jogou na rodada. Com este empate, o Sampaio vai a 46 e o Guarani a 45. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Lançamento aqui na direita para o Diego Tavares. Chega bem na cobertura, Bruno Silva. Colocou a mão ali na coxa. Já está indo para a entrada da grande área. Ele aperta na marcação. Quem tira é Marcelo. Marcelo protege. Vai ao solo o Caio Dantas. Mas o árbitro já pegou a falta do Caio Dantas, que chegou atropelando o Marcelo. O jogo está parado, mas no lance o Caio Dantas levou a pior, Júlio Nascimento. E o Valber ficou reclamando com o jogador do Sampaio. Pode levantar que não foi nada. E o Bruno Silva segue ali agora conversando com o Jefferson Paulino. Preocupação em cima do camisa 6 do Guarani, o vovô Bruno Silva. 47 os últimos segundos deste primeiro tempo em São Luís, no Maranhão. 0 Sampaio Correia, 0 Guarani. Você ligado pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Facebook também do mesmo endereço e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aqui com imagens. Estou ao lado de Júlio Nascimento, quando o CH comenta, tem a imagem do CH, do Tigrão, também do Edu Pinheiro do plantão. Você não perde um só detalhe com a equipe de
Carlos Batista. Guarani tenta lançamento do Paulino para Bruno Sávio, tira a defesa. Vai brigar o Crispim, o árbitro já marcou uma irregularidade. E com o jogo parado, o João Vitor jogou a bola contra o Lucas Crispim. O árbitro apitou o final do primeiro tempo, mas o clima esquentou, o Júlio Nascimento. Pois é, o Lucas Crispim não gostou porque o João Vitor, depois do apito final, chutou a bola contra a camisa 10 do Guarani. Mas o Crispim chutou fraco, né? Chutou. O Crispim reclamou e depois ele vazare, né? Foi embora. Não quis saber da briga. Só que aí o Valber tá esquentadinho, o Valber hoje. O Valber tá afim de uma treta. Chegou ali, aí a turma do Deixadista tá ali. Agora é o Bruno Sávio que reclama, o Jefferson Pastor, Jefferson Paulino tá separando. O Pablo também está tentando separar. Uma pequena confusão no final do primeiro tempo no estádio do Castelão. E quem entrou para limpar a situação também foi o quarto árbitro. Atravessou todo o campo. A bola parou de rolar em São Luís. Placar de 0-0, Edu Pinheiro. Ué, foi de repente assim. Olha, é o seguinte. De Valparaíso, olha, Rodrigo, a Duda, Fred, ligadinhos aqui, muito obrigado e muito agradecido para vocês também, um Feliz Natal. Oi, Júlio. Bruno Sávio, vamos acompanhar aqui, o Bruno Sávio também estava na discussão ali, falando também sobre esse primeiro tempo do Guarani, 0-0, ele que teve uma chance na primeira etapa, vamos acompanhar. Sempre jogar aqui contra o Sampaio é difícil, e a gente buscou ali criar as chances que teve condições, mas eu acredito que nós estamos bem no jogo, que o problema está complicando um pouquinho é que está sendo muito parado o jogo aí. O juiz está dando muita faltinha boba. Então agora eu vi o que o professor tem para falar, corrigir o que a gente está fazendo de errado aí, para voltar no segundo tempo e buscar a vitória. Pode anotar, Ido. Todo mundo vai dar uma cutucada hoje no Diego Pombo Lopes. A arbitragem não agrada os dois lados nessa primeira etapa. E vamos ouvir o Gustavo, foi o grande protagonista do primeiro tempo. Grandes defesas do camisa 1 do Sampaio Correia, inclusive naquele lance do Bidu e também do Murilo Rangel, fez duas grandes defesas. O arqueiro do Sampaio Correia, da Bolívia Querida, um dos grandes protagonistas. Aqui com os números, são 4 grandes defesas. Vamos acompanhar. Feliz poder estar ajudando, né? Como você citou aí, o Caio Dantas, né? Ajudou a gente bastante nesse campeonato. E chega uma hora também que a gente precisa ajudar ali atrás. Então, nossa equipe está bem no jogo, né? A equipe deles está matando muitas das nossas jogadas de contra-ataque, né? Com falta. Infelizmente o Diego Pombo não tá dando os cartões. E agora é vestiário aí, conversar ali no intervalo. Tá? Para acertar esse último passo ali e fazer o gol. O jogo está muito intenso. Duas equipes que estão brigando ali em cima. E vai ser decidido no detalhe aí, tenho certeza que a gente vai conseguir vencer esse jogo agora. É, no detalhe. Você ouviu, né, Edu? O Bruno Sávio, o árbitro tá dando muita faltinha. Aí foi pro Gustavo. O Diego Pombo não tá bem. Todo mundo vai falar da arbitragem hoje. Foi o destaque negativo do primeiro tempo. Jogo aberto, 0-0, Guarani e Sampaio. Eu devolvo o comando a você, Sérgio Eduardo Pinheiro. É isso aí, meu grande amigo Júlio Nascimento, hoje fazendo as vezes no Marcos Luiz aí. Muito obrigado mesmo. O Guarani joga com Jefferson Paulino, Pablo, Bruno Silva, Valber Bidu, Marcelo Crispim e Murilo Rangel, Matheus Souza, Bruno Sávio e Renanzinho. O Vagninho não viajou, Gabriel Mesquita suspenso, Cristóvão suspenso, o Rafa Costa está no banco, tem Rafael Pino no banco, tem Eliel, Romércio, David, Matheus Luque, Rickson, Arthur Rezende, Giovanni, é isso aí. Cartão amarelo aqui, pelo menos até pro Vinícius Kiss, que fez uma falta no Mateuzinho Souza aí, moleque da base, jogando aí o número 32. Oi, CH, suas considerações, 0-0, 4 defesas muito boas aí do Gustavo, uma que chutou do Bidu, rebateu o Murilo Rangel dentro da área, defendeu de novo, tá? E 2 do Jefferson Paulino, CH. Gostei do primeiro tempo, acho que o Guarani foi um jogo aberto, como a gente esperava. Os dois times buscando o resultado, o empate não serve nem para um nem para outro, e era natural que nós tivéssemos um jogo aberto como nós tivemos. O Guarani soube atacar, pressionou o Sampaio Correia, teve oportunidades, mas, de novo, pecou nas finalizações. Eu sei que teve muito trabalho do goleiro do Sampaio Correia, e eu concordo com isso, foram boas defesas e tem que valorizar o goleiro do Sampaio, mas o Guarani tinha que botar a bola para dentro do gol. Já sofreu com essa falta de pontaria na última partida. Os gols perdidos podem fazer falta. Foi um primeiro tempo de muita movimentação. Eu gostei do departamento defensivo ali, todo mundo bem postado. As dificuldades que houveram, muito por conta
também da qualidade dos atacantes. Esse Marcinho, um jogador muito insinuante, o centroavante também. O Caio Dantas dá muito trabalho, os laterais apoiam. Enfim, o Guarani está enfrentando um time com uma qualidade muito parecida que o time do Guarani. É um time competente. Mas o Guarani teve, na minha opinião, mais volume, mais chances para poder estar na frente. Não conseguiu. O jogo virou 0-0. A única coisa que eu acrescento é, os momentos que o Crispim aparece no jogo, a qualidade do ataque fica diferente. Ele apareceu em 2 momentos, ele precisa aparecer mais. O time precisa mais dele, porque o jogo está muito equilibrado. Murilo Rangel bem, se ele aparecer um pouco mais no segundo tempo, a chance do Guarani aumenta. Eu não faria nenhuma substituição para o segundo tempo, e o Jefferson Paulino, sem dúvida alguma, foi um protagonista pelo lado do Guarani, e o Gustavo pelos lados do Sampaio Correia, Edu. Olha, a Copa Paulista continua a Portuguesa 1, Marília 0, intervalo. A Portuguesa vai conquistando o título da Copa Paulista. O outro jogo da Série B em Ribeirão Preto, ainda no primeiro tempo, Botafogo 1, Oeste 0, gol do Jefferson, mas não muda nada. O Botafogo continua em penúltimo, Oeste em último. 0-0, como disse aqui o Boris, Sampaio e Guarani, não é bom para os dois. Juventude tem 49 na quarta colocação, CSA tem 48, Sampaio Correia com empate ao sexto com 46, a Ponte em sétimo com 46 e o Guarani oitavo com 45 nesse momento. E já, o Tigrão vai falar em nome de Café Moraes os principais lances. Só faltou o gol, grandes defesas, 0-0 intervalo, 19h55. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Moraes, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Intervalo 0-0 é o seguinte, eu vou soltar a metralhadora aqui, hein? Eu vou disparar a metralhadora do Bolis. É o seguinte, de 25 minutos a 43, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 defesas. 5 defesas, 3 do Gustavo e 2 do Jefferson Paulino. O Renanzinho vai chutar, Crispim vai chutar. Tem uma que o Gustavo faz 2 defesas. Um chute do Bidu, o rebote do Murilo Rangel. Depois é a vez do Sampaio chutar com Marcinho e Rony. E essa sequência o Bolis vai narrar assim. Saída errada, bola de presente para Renanzinho, dominou, partiu, pé direito, bateu no canto, pega Gustavo! Gustavo faz uma grande defesa na finalização de Renanzinho. O Guarani recebeu um presentaço, aquele presente tão esperado de Natal. Mas o Renanzinho, o Rangel corta a luz para Crispim de frente para o gol, pé direito, a bomba, espalma Gustavo de novo!
desta vez com um grau de dificuldade muito maior. Uma paulada de Lucas Crispim. Bugrão aperta Bugrão, vai pra cima do Sampaio Correia, 0-0. O capitão Lucas Crispim, quem vem pra cobrança, capricha Crispim. Partiu pra bola, pé direito, levantou, fechado na área. Subiu, tirou Gustavo, rebote Pablo, brigou, voltou pra Bruno Rangel, a bomba, carimbo o zagueiro, volta no rebote pra Bidu, pé canhoto, a bomba espalma, Gustavo, no rebote Bruno Rangel, Gustavo de novo! Gustavo por 2 vezes, defesas espetaculares. Falta frontal pro Sampaio, Marcinho, pé direito, a bomba espalma, Jefferson Paulino vai atrás da bola e fica com ela. Jefferson Paulino trabalha, voa no canto esquerdo e faz uma grande. Vem Sampaio Correia, entrada na grande área, Rony, pé direito, bateu pro gol, Jefferson Paulino espalmou, ela toca na trave e vai embora. Pela linha de fundo em escanteio pro Sampaio bater. Boa jogada do Sampaio Correia. No lançamento do ouviram Marcinho, as defesas do primeiro tempo. Já o Tigrão vai falar. Intervalo, Sampaio Correia 0, Guarani também 0. Sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Moraes, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. É do Pinheiro. Olha, tem aqui o cruzeirense nos acompanhando aqui. Quem que é? O Roger Marçal Queiroz. Muito obrigado, muito agradecido pelo carinho. O José Maurício quer saber por que o David não é melhor do que o quebra-linhas Marcelo? Pergunta aos nossos analistas também. Alô, João de Sumaré, um grande abraço a você, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui é o Laerte de Fortaleza, torcendo pelo Bugre. Um abraço a Campinas. Alô, Fortaleza, Laerte, muito obrigado. Vamos lá, Tigrão. Queremos ouvi-lo. Grandes defesas 0-0 e a pergunta também é: o David não é melhor que o Marcelo? Olha, são características diferentes, né, Edu? O David é um jogador que ele é mais marcador e é um toque mais curto. Ele é um jogador mais lateralizado e não tem a mesma capacidade de contenção no jogo aéreo pela altura que tem o Marcelo. Né? O Marcelo já é mais lento, acho que o David tem até um passe melhor, mas um passe mais curto. O Marcelo, essa brincadeira do quebra-linhas, por uma observação que, aliás, de forma inteligente fez uma vez o Thiago Carpini, é porque ele mesmo errando, ele erra mais porque ele é ousado. Sendo volante, às vezes ele tenta enfiar umas bolas verticais, umas bolas mais longas, como os meias fazem. E aí, como ele não tem muitas características, ele erra, né? Mas, na verdade, essas características do Marcelo, eu acho que agradam mais o Felipe Conceição do que o David, que perdeu bastante espaço. Aliás, ele perdeu espaço não só para o Marcelo, como ele perdeu o espaço também para o Bruno Silva e também para o Rickson, né? Que você vê que o Rickson, que também é um volante, só que é segunda, ele sai um pouco mais, foi uma indicação exatamente do Felipe Conceição, porque jogou com ele lá no América Mineiro. Então, ele tem posto esse jogador a toda hora, e o David está meio sumidão, mas acho um jogador muito útil. E respondendo objetivamente à pergunta do torcedor, se eu tivesse que escolher entre o Marcelo Quebra-Linhas e o David, no meu time joga o David como primeiro volante. Primeiro volante. Agora, se depender do David para sair e tal, porque aparece como elemento surpresa, como falou o Catalá, quando esteve aí demonstrando um grande desconhecimento de causa, aí não, mas funcionando ali como rabo de vaca na frente da zaga, acho que o David é um cara que pega mais, que marca mais, que rouba mais bolas e que faz menos faltas. Questão de ponto de vista, mas o Marcelo evoluiu muito e acho até que merece estar sendo aí prestigiado pelo atual treinador do Guarani, que é o Felipe Conceição. E quanto ao jogo, um jogaço, goleiros trabalhando muito. A gente dizia antes da partida, aliás, falávamos já dentro do Bandeirantes Esportiva, de que 1 a 4 pontos, 1 a 5 pontos, melhor dizendo, o outro a 4 do G4. E os caras que estão na frente já jogaram.
poxa, tínhamos ingredientes de sobra para imaginar que não teríamos ninguém procurando empatar o jogo. Até porque já é 31ª rodada, é isso? 31ª. Depois 31. dessa daqui, apenas mais 7 jogos. Isso. E vai afunilando. E o 31. Guarani tem um monte de time aí pela frente que disputa também com ele a ponta de cima da tabela. Tem um derby aí pelo meio que é sempre complicado para os dois, que é um jogo totalmente imprevisível. Então, qualquer resultado que não de vitória hoje aqui, ele atrasa o lado tanto do Sampaio Corrêa quanto atrasa também as pretensões do Guarani. E aí a gente imaginava que fosse todo mundo para cima. E o jogo é agradável demais por isso. Não tem toque lateral. Não tem pega aqui, toca para o zagueiro, vamos esperar, vamos ver se eles se descuidam, vamos ver se de repente eles se posicionam mal e a gente enfia um chutão lá. Não. Os caras estão pegando a bola e partindo para cima pelo mesmo objetivo, que é a real oportunidade de aproximação no G4. E aí, lógico que com isso o jogo fica corrido, fica emocionante, ele fica cheio de oportunidades reais. E se nós tivéssemos aí, por exemplo, pelas oportunidades criadas e pelas intervenções impressionantes dos goleiros, um placar de 2-1 para o Guarani, ele mostraria com muito mais clareza e fidelidade, ele seria muito mais verdadeiro do que o 0-0 que nós temos. É que os goleiros foram muito bem e todo mundo que está vendo o espaço abrir está metendo a bota para o gol. Está todo mundo enchendo o caneco. Então não é só correria no sentido do gol, criação de jogadas, mas sem finalização. Não. Tivemos criações de jogadas e com finalizações. Um jogão, e acho que o Guarani foi melhor. E se tivéssemos que apontar um vencedor no primeiro tempo, essa equipe seria a do Guarani. Vai rolar o melão de novo e tomara que tenhamos um segundo tempo tão bom quanto o primeiro, meu queridíssimo Leandro Boles. Muito obrigado. Este é o Tigrão, comentarista da Bandeirantes, apita o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. É o programa em campo. E a primeira chegada forte do zagueirão Daniel Felipe para cima de Matheus Souza. Para a sorte do garoto, não o atingiu. Bola metida para fora, só depois, né, Júlio? Primeiro acabou atingindo a bola e depois a perna direita ali do Matheus Souza já está de pé, o atleta bugrino. Tivemos alguma alteração, Júlio? Nenhuma alteração até o momento. Felipe Conceição está gostando deste Guarani, bola. Crispim, pé direito, levantou para a área, passou por Renanzinho, a bola foi direto para fora. Em tiro de meta por Sampaio Corrêa fazer a cobrança. CH, e a sua expectativa para a etapa final 0-0, depois de um bom primeiro tempo em São Luís. Que o Guarani tenha os pés calibrados, porque criou no primeiro tempo e não colocou a bola para dentro do gol. E defensivamente também equilibrado. Muito equilíbrio nessa partida, porque é um jogo franco. 0-0 no primeiro tempo, o resultado correto. E eu também não mexeria para o segundo tempo. Tá certo, Conceição. Muita gente nas estradas curtindo o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pelo rádio ligado, em companhia da sua família. É o futebol da Bandeirantes, a nação bugrina em peso curtindo o futebol da Bandeirantes Campinas. É a chance para o Guarani encostar no G4, né, Tigrão? É, sem dúvida nenhuma. E fazendo mais uma comparação, já comparei aqui com o voleibol. Se fosse uma luta de boxe, poderíamos dizer que os dois lutadores estão procurando nocautear. Estão lutando para ganhar por nocaute e não por pontos. Aqui o jogo está parado. O Vinícius Kies acabou atingindo o Murilo Rangel. Na cara de pau, ele está olhando para o árbitro, fazendo aquela situação lá. Sabe como é que é, Júlio? Mas eu não fiz nada, juizão. O que você achou aí, Júlio? Boles, é difícil julgar a intenção, né? Tive a impressão que foi um movimento mesmo do Vinícius Kies, mas ele tá amarelado. Já deu uma entrada dura no primeiro tempo, agora correu o risco abrindo o braço. O Vinícius Kies está pedindo para ser expulso, olho no camisa 8 que tem cartão amarelo. Você achou alguma irregularidade no lance aí, CH, ou não? Eu fiquei com a impressão que ele deixou o braço.
né? Você percebe que ele endurece o braço, estica sim. Ele é jogador malandro, jogador, né? Ele tá, como disse o Júlio, tá pedindo para ser expulso. Placar de 0-0, comecinho do segundo tempo. Você ligado aqui na Bandeirantes com a equipe de Carlos Batista. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Amarelo. Pintou o cartão, né, Júlio? Pois é, amarelo pro camisa 15, o Marcelo. Foi um lance bem parecido com o do Vinícius Quis. E o camisa 15 do Guarani amarelado, o primeiro cartão para o Guarani. E tem uma informação quentinha, em Bolis. Vai lá. Atenção, torcedores do Guarani. O contrato de empréstimo de Gabriel Mesquita com o Guarani foi encerrado. Ele pertencia ao Atlético Paranaense. Agora ganha o contrato definitivo com o Guarani. Contrato até 2022. Gabriel Mesquita por mais 2 temporadas, jogador do Bugre. Hoje não está atuando porque está suspenso o goleiro do Guarani, mas está sendo muito bem substituído por Jefferson Paulino. Nassas e tintas, tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Lançamento para Tavares dentro da grande área. Diego Tavares chegou firme na marcação. Valber. Diego Tavares acaba não atingindo a bola. Mas lá fala alguma coisa para o atacante do Sampaio Correia. Fato é que a bola saiu, mas a chegada do Valber, convenhamos, foi bastante perigosa. Um carrinho dentro da grande área, hein, Júlio? Pois é, Bolis. É assim, o Tavares se atrapalhou com a bola, né? Sim. O Valber fez a leitura ali do tempo de bola, mas não chegou a atingir a bola. E agora o Bidu acabou atingindo, pisando no jogador do Sampaio e recebe também cartão. E qual que é o problema? Desde o término do primeiro tempo, os jogadores estão com um clima bem quente dentro do gramado. Os jogadores voltaram se estranhando, agora o Valber se estranhou com o Tavares, o Marcelo, o Vinícius Quis com o Murilo Rangel e uma entrada mais forte do Bidu. Bidu amarelado, sendo assim, ele vai para o jogo contra o América pendurado na última partida pré-derby. Então entra para o jogo contra o América pendurado o Bidu no dia 2 de janeiro no Brinco de Ouro. Deixa eu só corrigir, viu, CH? Eu disse uma chegada por baixo do Bidu, mas na verdade foi com a mão atingindo o rosto do jogador do Sampaio. Agora eu pergunto para você, não foi um lance parecido com a do Murilo Rangel? Eu justamente ia falar sobre isso. É igual o lance do Murilo Rangel. Juizão do jogo tá perdidinho, hein? Aqui, cruzamento para a área do Guarani, vem o toque, Jefferson Paulino. Sai bem do gol para fazer a defesa. Já fez a reposição na velocidade do Matheus Souza. Ele tenta chegar no limite, mas não chega. O Bandeira dedurou que a bola saiu. Se ele consegue alcançar, alcançou, mas segundo o Bandeira, a gente vai ficar sempre na dúvida se de fato a bola saiu. Mas ele estava em cima do lance, a bola acabou saindo, lateral para o Sampaio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5h40, segundo tempo. Brasileirão da Série B, a Bezona, 31ª rodada. A Bezona é aqui na Bandeirantes, no Castelo, em São Luís. Placar de 0 para o Sampaio, 0 para o Guarani do Pinheiro. No outro jogo da Série B, intervalo em Ribeirão Preto, Botafogo 1, gol do Jefferson, Oeste 0. O Thiago Riso do São Bernardo, o Marcos Bugrino, barra 8304 do Jardim Flamboyant. E o Ronilson é torcedor do Motoclube, ouvindo a Band lá em São Luís, secando Sampaio Correia. Alô, Ronilson, um abraço. Rádio Bandeirantes. Aqui vem para o time do Guarani, Renancinho domina pela canhota, entrada na grande área para Murilo Rangel, deixou para Crispim, devolveu na ponta, bolão para Bidu, linha de fundo, ele bate cruzado, bate em cima do marcador, a bola vai embora. Pela linha de fundo em escanteio, é pro Guarani bater. Escanteio marcado pro Guarani, anote aí, Bolis. Diego Tavares, número 21, cartão amarelo para ele também, no lance parecido com o Vinícius Quis. Difícil de entender o critério do árbitro Diego Pombo. Mas de fato o Guarani tem escanteio. Lucas Crispim bate. Sem critério algum, um árbitro muito fraco. Tanto é que os dois times reclamaram ao final do primeiro tempo e a gente percebe que os seus jogadores estão nervosos na etapa final. Vem pra cobrança o Crispim, vem pra cobrança do escanteio, ele vai jogar, tá dentro, é a chance pro Guarani. Crispim, pé direito, direto, tira no primeiro pau, Joásio. Essa bola tinha endereço, quase o gol olímpico de Lucas Crispim, Júlio. Bateu com nojo, né, Lucas Crispim, aquela chapada com curva. O Joás estava
estava bem posicionado. Coloca para escanteio novamente, todo mundo vem para a área, vem você no lance, Bolis. Recebeu inclusive os cumprimentos do capitão Joécio. Vem de novo o Crispim, pé direito, a bola autorizado, levantou direto. Desta vez a bola passou por todo mundo, foi embora. Do outro lado tem tiro de meta para o Gustavo. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Todas as lojas funcionando amanhã até às 12 horas. Compre também no site Luitex com X no final. .com.br. Siga também a Luitex nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Aqui bola para o time do Sampaio Correia. Lançamento do Daniel Felipe tentando a ponta o Rony. Chega bem fazendo o corte, Bidu. Domina, limpa bem o lance e recomeça lá atrás com Bruno Silva. Passe curto na zaga central para Valber. Com liberdade, carrega a bola o zagueiro. Com o pé direito ele decide lançar. Bola esticada na ponta para Renanzinho. Subiu, tirou Joassi. Volta para Bidu. Bidu pelo meio para Murilo Rangel de cabeça. Devolve para Bidu no fundo. Recolheu, dominou. Faz o break, tem Crispim, tabelou com o Renanzinho, devolveu para Bidu, Bidu tentou levar para o fundo, parou, prendeu, olhou, pensou bloqueado, para Renanzinho, dominou, limpou, invadiu a área, outra finta, ele poderia ter batido no gol, aí forçou para Bidu, o passe foi forte, a bola saiu, a decisão do Renanzinho foi equivocada, Júlio. E o Guarani apostando na jogada com o Renanzinho, que tem o drible, né, como característica, mas dessa vez foi servir o Bidu. O passe foi muito forte, Bolis. Só repassando então aqui a lista dos jogadores que receberam cartão. Vinícius Kizzi Tavares para o Sampaio, Marcelo e Bidu para o Guarani. Rangel, o último passe não foi bom. Ele tentava o Matheus Souza. A tabela foi interessante pelo meio, com Bruno Sávio. Mas o último passe do Murilo Rangel não foi bom, a bola acabou saindo. É tiro de meta para o goleiro Gustavo fazer a cobrança para o Sampaio. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça muito mais. Tiro de meta cobrado por Gustavo. De cabeça escorou Diego Tavares, tentou no comando para Caio Dantas. Vem bem na cobertura Bruno Silva. Leva a bola para a linha lateral, tira com a canhota no peito do Renanzinho. Foi seguro. O árbitro não marca a falta, a bola volta. O rebote para Rony. No comando para Caio Dantas. Falta para cima dele. Cometida por Bruno Silva pela meia direita. Tem falta o time do Sampaio. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Tem álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 19 99947 1980. Rony tentou passe por dentro para Marcinho, corta Murilo Rangel, completa, afasta Valber. No comando tenta Bruno Silva, sobe lá atrás, afasta Felipe. João Vitor tentou passe errado, voltou para Marcelo. Marcelo no campo defensivo a Pablo. A bola fugiu do seu controle, na sequência ele meteu para fora, vacilou Pablo. Tem lateral o time do Sampaio para fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes. Vem Sampaio Correia, Joassi tentou passe por dentro para Marcinho. Chega bem Marcelo fazendo corte, na sequência sofre a falta. O árbitro marca a falta lá atrás, é para o Guarani fazer a cobrança. Confirmando agora com 11 minutos cravados, segundo tempo. Brasileiro da Série B, a Persona, em São Luís, no Maranhão. Sampaio Correia 0, Guarani também 0, Edu. Um abraço para o Mineiro, acompanhando lá do aeroporto de Viracopos. Olha, Libertadores, hoje 20h30 na Bombonera, Boca e Racing. O primeiro jogo, 1-0 Racing. O vencedor da chave pega o Santos na semifinal. Uma coisa é certa, o Santos decide na Vila, o Palmeiras pega o River e decide no Allianz Parque. Primeiro jogo na Argentina, dia 5, no Allianz, dia 12. Ligados do futebol da Bandeirantes, o Glauber, o Tuxê tá ligado. Também o Fora de Esquadro, além do Cão Chupando Manga. Todos estão acompanhando o futebol na Bandeirantes. Tem o Buzina também. Aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Guarani. Tenta pela canhota, Matheus Souza, dá um tapa na bola por dentro para Valber a Marcelo. Marcelo a Crispim no toque, bola vem para o Bugrão. Marcelo na entrada da grande área para Matheus Souza, no bico da grande área. Caiu, não houve nada, voltou para Pablo. Falta para cima dele. Chega atropelando o Rony. Aliás, foi o Eloir.
Merece cartão, hein, Júlio? Pois é, e vai receber o Bolis, cartão amarelo pro camisa 15, Eloir. É o terceiro desse time do Sampaio. O Pablo sentindo muitas dores. Na hora do movimento ali, tentou fazer o corte. E o pisão, né? O Eloir deixou, falou que não. Mas a imagem pegou, né, Bolis? A televisão, a imagem tá aí também para mostrar isso. Na Série B não tem VAR, mas o árbitro foi bem nesse lance. Cartão amarelo para Eloir, falta marcada para o Guarani. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery no 19 97410 6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp no 19 97410 6068. O delivery do Ponto 10 Restaurante entrega para você. Falta para o time do Guarani, vem para a cobrança, Murilo Rangel, peca em outra bola, levantou, jogou no segundo pau, a bola passou por todo mundo e foi embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Tigrão e o jogo, 13, segundo tempo, 0-0, fala Tiger. Nem parece o mesmo jogo. Caiu demais, demais. Sabe por quê? Os caras saíram se beliscando, se pegando todos no intervalo. E voltaram mais preocupados em revides, em deixar o braço, em malandragem, em catimba do que em jogar futebol. Aí o jogo caiu uma barbaridade dos dois lados, a ponto de não ter ocorrido nenhum lance importante até agora, completamente diferente do que foi o primeiro tempo. Agora vai chegar bem o Guarani, hein? Murilo Rangel meteu na ponta para Renanzinho, boa bola, dominou, limpou, fintou, entrada da grande área para Bruno Sérgio, para Renanzinho, saiu na cara do gol, ele adiantou demais e o Gustavo pegou. Teve a chance, Renanzinho fez tudo certinho, garoto. Tabelou com o Bruno Sávio. Na devolução perfeita do Bruno Sávio, Renanzinho dominou mal, um toque a mais da bola. Sairia na cara do gol, Júlio Nascimento. O Renanzinho é rápido, Bolis, mas o raciocínio do Murilo Rangel é mais rápido ainda. Foi muito inteligente. O camisa 91 do Guarani, ele tabelou quando o Renanzinho não esperava e acabou dando um passe a mais. Grande construção de jogada, pena que o Renanzinho não conseguiu completar. E você dizia, Tigrão, era um bom momento e de fato foi. Quase o Guarani abriu o placar em São Luís. Tava desarrumada a zaga, né? Ela tava desarrumada e o Renanzinho entrava livre. E chegava de frente o Rangel. Então a gente meio que anteviu aquilo que ia acontecer e poderia ter saído o gol, hein? Acho que foi uma infelicidade do Renanzinho. Quando ele vai dominar, na passada, ele dá um tapinha a mais involuntariamente, adianta a bola e perde a possibilidade de fazer o gol. Tenta Rony para o time do Sampaio Correia, faz boa jogada pelo meio, escapou, limpou, fintou, bolão na ponta para o Diego Tavares, domina dentro da grande área, ele bate cruzado, o Karim Babidu, volta no rebote ainda para o Tavares, vê a passagem do Joás e levou marcação na entrada da grande área, parou, prendeu, olhou, pensou, volta o jogo, ainda para o time do Sampaio Correia, Joás recolheu, dominou, tem Eloir pedindo, ele parou, todo mundo marcado, passou Vinícius Quis, aí perdeu tempo, o Guarani já está todo lá atrás e com isso o time do Sampaio Correia volta a bola para o goleiro Gustavo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta moção, eu confirmo na Bandeirantes Campinas. Bandeirantes Ribeirão, brasileiro da Série B, 31ª rodada. Guarani 0, Sampaio Correia também 0, Edu. Essa rodada toda repartida aí, claro, amanhã para tudo, é Natal, sábado volta clássico em Santa Catarina, Figueirense Avaí, também no sábado América Mineiro e CRB. Na segunda-feira, Brasil de Pelotas e Confiança, Chapecoense, Paraná. Enfiado no comando pro Diego Tavares, sai bem do gol. Jefferson Paulino para fazer a defesa e acabou levando a pior. O Bruno Silva está caído dentro da grande área do Guarani, Júlio. E a mão esquerda ali levada à coxa, sempre preocupante, né? A situação de lesões musculares. E Romero, seu número 33, é chamado. Aparentemente não tem condições o Bruno Silva, inclusive pedindo o atendimento agora o árbitro Diego Pombo. Romércio, número 33, vem aí, Bolis. E aí, Tigrão? O Tigrão já falou. E aí, CH, o Romércio no lugar do Bruno Silva, que vai sair machucado. O CH? Temeridade, hein? Temeridade, sem ritmo de jogo. É um jogador que não estava indo bem. Tanto é que o Conceição retornou o Bruno Silva para a zaga. Não é? Tudo bem que tem o Covid do Didi. É um jogador que ultimamente tem apresentado um futebol irregular.
Torcemos para que ele entre bem, que não comprometa. O jogo está em aberto. Os dois times ainda, de uma maneira menos intensa, tentam o gol. O empate não serve nem para Sampaio, nem para o Guarani. E a tendência é que depois dos 25, chegando nos 30, os treinadores façam substituições para arriscar mais e tentar vencer a partida. Boa sorte ao Romércio. Mudou. Vai! Sai Bruno Silva, número 6, 33, Romércio. Romércio com a 33 em campo, Leandro Perde Boles. a bola o Guarani, Caio Dantas dominou para o Sampaio, entrada da grande área, bateu pro gol, a bola foi desviada, Jefferson Paulino! Vai buscar no canto uma defesa dificílima do goleiro, salvando o Guarani, Júlio. Saída de bola errada no Valber. E o Jefferson Paulino com uma defesa providencial com a mão esquerda, salvando o que seria o primeiro gol do Sampaio Correia. Hoje, substituindo o Gabriel Mesquita. Boa partida do camisa 12 Bugrino. Para ainda aumentar o grau de dificuldades da defesa do Paulino no meio do caminho, a bola foi desviada, mas ele caiu bem para fazer a defesa. Tem lateral do campo ofensivo, o time do Guarani, 18 minutos de segundo tempo, 0-0. Dois times que lutam para encostar no G4. Neste momento, o quarto colocado é o Juventude, que já jogou na rodada, tem 49. Vem Bugrão, entrada na grande área, Renanzinho. A Crispim recolheu, dominou, girou, limpou, fintou, tentava a bola aprofundada pro Matheus Souza, afasta, tira a defesa. Ela volta no rebote para Vinícius Quis. No primeiro terço do campo, fez o passe atrás para João Vitor, enche o pé canhoto, tira dali, Pablo tocou de cabeça, mas trocou pro meio, voltou de graça para Marcinho, Marcinho enfiou no comando para Caio Dantas, saiu na cara do gol, dominou, driblou Jefferson Paulino, ficou sem ângulo, insiste no lance, ainda Caio Dantas, no bate e rebate, voltou para ele, entrada na grande área, tocou para ninguém, entra e corta, Marcelo tira de qualquer maneira, quase o Bugrão leva o gol, tentou contra-ataque, agora vem embora na resposta imediata, Crispim por dentro para Rangel, Rangel para Crispim pela meia direita, empurrou na ponta para Matheus Souza, domina dentro da grande área, o garoto fez a finta, balançou, girou, bateu pro gol, espalma Gustavo, um tapa na bola, no cruzamento ou até no chute do Matheus Souza, a bola passaria pelo goleiro, encontraria Bruno Sábio ou até entraria direto pro gol, defesa espetacular de Gustavo, mandando pra fora, em escanteio pro Guarani bater. Jefferson Paulino de um lado, Gustavo de outro, os protagonistas até aqui do jogo. Se não tem gol na partida, é porque os goleiros estão em noite inspirada. Escanteio marcado para o Guarani, Lucas Crispim bate. O jogo volta a ganhar emoção em São Luís, placar de 0-0, tem escanteio Bugrão, quase 20 minutos. Partiu Crispim, pé direito, levantou para a boca do gol, dominou na área, tentou Marcelo bater pro gol, foi desarmado na hora H. Quando armava o voleio já dentro da grande área, já pensou um gol de voleio de Marcelo? Aqui o jogo está parado. O árbitro marcou a falta do Rangel para cima do Vinícius Quis. Jogo parado em São Luís. E assim que o futebol acabar, vai começar o jogo aberto na Bandeirantes com Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É bola para o time do Guarani com o Romércio no meio campo, soltou para Bitu, na marginal do gramado para Renanzinho, desce Bugrão, segundo terço do campo, forçou no comando para Bruno Sávio, escapou para Rangel, levou para o fundo, levantou na área, dominou, limpou, fintou, vem Guarani, Bruno Sávio, tentou de calcanhar para trás, entre Corteluir, completa Joasi, afasta o tiro, perigo, voltou na entrada da grande área, Renanzinho mandou balão para a área, tira mal o zagueiro no bate e rebate, chega rasgando Daniel Felipe, insiste, briga pelo rebate, Murilo Rangel, mas comete a falta. Pra cima de Marcinho, o jogo está parado, Júlio Nascimento. Pois é, e na jogada anterior fiquei com a impressão que o cruzamento era pro Lucas Crispim. Muda o time do Sampaio, o Diego Tavares vai embora com a número 21, 11, Robson. Robson, número 11, na vaga de Tavares, 21, foi embora, a primeira de Léo Condé. É tempo de análise, Valdemir Gomes, da palavra fácil, 21,5, segundo tempo, 0-0, fala Tigrão. Tô achando que o Murilo Rangel pregou, hein? Pregou, queria até uma confirmação, tá aqui sim, tá anotado. O Arthur Rezende tá no banco, número 80. Eu acho que tá na hora, hein? Parou um pouquinho o número 91 do Guarani, muito bom jogador, mas calor úmido em Maranhão,
em São Luís, no Maranhão. Tempo realmente muito quente, abafado, gramado grande. Tem a impressão que é hora do Felipe dar uma oxigenada nesse meio campo aí. Placar de 0-0 em São Luís, no Estádio Castelão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Exatamente na metade do segundo tempo, 22,5 segundo tempo. Brasileiro da Série B, você ligado no YouTube, no Facebook da Rádio Bandeirantes de Campinas, com imagens. Um Feliz Natal para você. É isso mesmo. Para você que está ligado, acompanhando o futebol brasileiro da Série B, pesou na 31ª rodada. Guarani 0, Sampaio Correia, idem, também 0, Edu. Os gols saindo no Carideia, a Portuguesa confirmando o título da Copa Paulista. O Giovani fez o segundo da Lusa, descontou o Léo Couto para o Marília e já o terceiro da Rusa, Rafael Luz. Então, Portuguesa 3, Marília 1, segundo tempo. Portuguesa vai conquistando o título aí da Copa Paulista. Alô, Ditinho, ele é de Tupã, sempre ouvindo a Band, mas hoje está aqui em Campinas, na Casa dos Tios, vai passar o Natal aqui e também ouvindo a Bandeirantes. Obrigado, Ditinho! Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. O Edu, ficou uma dúvida no ar da Bandeirantes. Opa! A Portuguesa está metendo 3-0 no Marília. É 3-1. É 3-1. Tava 1-0, fez 2-0, o Marília descontou. E agora 3-1 para a Portuguesa. Lá foi 2-1, né? Se o Gustavo Nescau está jogando, fez gol, Gustavo Nescau. O Nescau, ele está aproveitando que o Todinho está machucado, fez uma visita para ele. Entendi. Tá respondido aí, CH, para você? Tá. CH balança a cabeça positivamente. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 8h30, hein? 8h30, 20 horas mais 30 minutos. O quinto sinal confirma no horário oficial de Brasília desta quarta-feira, dia 23. Aqui o passe errado do Pablo, a bola acaba saindo, tem lateral para fazer a cobrança do time do Sampaio Correia. CH, o Guarani praticamente não fez nenhuma alteração. Fez uma por necessidade, a saída do Bruno Silva e a entrada do Romércio no seu lugar. Tá na hora de mexer, CH? Tá. Tá na hora sim. São 3 ou 4 jogadores que demonstram cansaço. Não é só o Murilo Rangel. Eu vejo o Pablo errando a todo momento o passe. Eu vejo lá na frente o Sávio sem tanta mobilidade na frente. Enfim, o jogo caiu drasticamente da sua qualidade. O Guarani não está organizado como estava o primeiro tempo. E o Sampaio também não é? Então, daqui a pouquinho o Conceição tem que fazer alguma coisa nesse time aí para tentar ganhar o jogo, porque o 0-0 não serve nem para um, tampouco para outro. 25 segundo tempo. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Falta em cima de Renanzinho, batida lá atrás por Romércio no círculo central para Marcelo, rompendo a fronteira inimiga. Ele tentava o passe por dentro, afasta, tira a defesa, voltou com Pablo. Pablo no rebote é Valber. Valber recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, tem a marcação de Marcinho. Com o pé esquerdo ele abre na ponta para Pablo. Pablo por dentro para Marcelo. Marcelo recolheu, dominou, tem Eloir na marcação, fez o passe para Crispim. Fugiu do marcador que não desiste, já houve a falta para cima dele. Não levou vantagem, ainda o Crispim tentou aplicar um chapéu para cima do marcador. Tem falta no campo ofensivo aqui pela direita, o time do Guarani. Júlio. Pois é, cortou com a mão ali, né? O jogador do Sampaio era a tentativa do chapelito do Lucas Crispim. E o técnico Felipe Conceição manda todo mundo do Guarani para o aquecimento. Só teve uma alteração até o momento. O Romércio, que entrou na vaga do machucado Bruno Silva. Falta marcada para o Guarani. Rangel vem para a bola. Murilo Rangel tem a 91 estampada na camisa. Vem para a cobrança da falta aqui pela meia direita. Vai jogar, tá dentro. Os zagueiros vão para a área. Romércio e Valber. Parte para a bola. Murilo Rangel levantou, cruzou fechado na área. Sai do gol na risca frontal da área. Tira Gustavo, dá um soco na bola. Era falta do rebote para o time do Sampaio. Abertura pela direita para Joás. Dispara Robson no comando. Lançamento para ele. Fôlego novo. Chega na marcação Bidu. Robson recolhe, domina, puxa para canhota. Enfiou na área. Afasta, tira a defesa. A bola bateu no marcador. Foi embora. Quase o gol contra de Romércio. O Pablo tentou tirar. A bola explodiu em Romércio, que voltava rapidamente na marcação. E quase a bola vai para dentro do gol. Essa não dava por Jefferson Paulino salvar, não, hein, Júlio? Exatamente. Falta de atenção da defesa do Guarani. O contra-ataque rápido
do Sampaio Correia. O Pablo foi afastar. A bola bateu na coxa do Romércio. Escanteio marcado para o time do Sampaio, que vem para a área com o Marcinho. Tem escanteio para bater o Sampaio Correia, 27, Marcinho levantou no primeiro pau, nem levantou, né? Não dá para chamar isso de levantamento. A meia altura, tirou o Bruno Sávio. Vai voltar no rebote para Joássi. Empurra por dentro para Vinícius Quis no círculo central. Domina livre com o pé direito. Ele estica na ponta, nem se o Robson tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria. Leandro. A bola acabou passando em lateral de graça para o Guarani. Diga CH, bate pesado. É só fazer um rabichinho em relação ao comentário. Tem que, o seu Conceição tem que considerar que o time dele jogou domingo à noite, né? Domingo, e é pouco tempo de recuperação. Tem jogador aí que tá com a língua de fora. Ele já vai ter que mexer, ó. O time do Sampaio já vai botar mais um cara novo aí. Então, daqui a pouco, aliás, já passou da hora do Conceição mexer no time. A viagem longa, desgastante, mais de 2.800 quilômetros. Fica a distância aí de Campinas para São Luís. E aqui vem embora o time do Sampaio. Passe por dentro para Marcinho. Pé direito, girou, bateu pro gol. Pega Jefferson Paulino. De novo, bem colocado no centro do gol. No chute de Marcinho de fora da área, Júlio. Dessa vez o Marcinho facilitou pro Jefferson Paulino. O chute foi fraquinho, mas hoje faz uma atuação segura. E tem alteração no Sampaio, anote aí. Número 5, Serginho. Serginho com a número 5. Vem pro campo de jogo. Vira pra cá, professor. É o... Foi embora o 15. Eloir foi embora com a 15. Serginho, número 5, em campo. Bolis. Serginho em campo, portanto, no time do Sampaio Correia. Foi embora, portanto, o Eloir. Aqui tentava o time do Sampaio com Caio Dantas, o artilheiro da Bezona. Chega bem na cobertura, Valber, recuando para Jefferson Paulino. Ele puxa a bola pro pé direito, tentou passar a ponta para Renanzinho. A bola quica uma, duas vezes dentro do campo, não sai. Chega Joássi recuando para o goleiro Gustavo, que abandona a sua grande área. Com o pé direito, ele tenta a ligação direta, defesa, ataque pro cano do Robson. Chega primeiro Bidu, protege bem da linha lateral, gira o corpo, pisa na bola, está jogando na categoria pro time do Guarani. Arranca Bidu, vem embora, dispara pela canhota, ultrapassa a linha no meio campo, vem trazendo o Guarani. Tem Murilo Rangel por dentro, parou, prendeu, olhou, pensou e errou o passe. De graça, a bola volta para Serginho. Serginho por dentro, vem embora o time do Sampaio. Passe para Rony, caindo aqui para a canhota. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, fez a finta para cima de Crispim. Entrada na grande área, soltou na direita para Robson. Robson dominou, pico na grande área, invadiu, puxou para o meio esquerdo para bater pro gol. Cortou, limpou, fintou, chegou por baixo o Bidu. O Robson reclama que o Bidu segurou a bola entre as pernas. O que não ocorreu, né, Júlio Nascimento? Pois é, né? O lance foi normal, inclusive o árbitro deu sequência pro Guarani. O Bidu agora desaba, viu, Bolis? Mais uma preocupação, inclusive o Eliel tá pronto para entrar, o David também vai mexer o Guarani, mais uma preocupação agora o Bidu. Ataca o Guarani pela direita com o Matheus Souza, fez o passe curtinho com o Pablo, pé direito, levantou na área, Gustavo saiu mal do gol, dá um tapinha mesmo assim, a bola voltou para Joássi, fica pressionado por Renanzinho, dentro da grande área, gira e tira, Vinícius Quis de qualquer maneira, chegou na cobertura, Bidu e sofreu a falta, o árbitro não marcou não. Aponta só lateral por time do Sampaio, mas ele vai parar o jogo porque o Bidu está caído, Júlio. Vamos lá então, as alterações do Guarani. Murilo, tem um jogador caído também, parece ser o Renanzinho. Isso. Também extenuado, uma preocupação agora com o lado físico dos jogadores, né, Bolis? Vamos à primeira alteração, vai embora Marcelo com a 15, entra o David com a número 5. David, número 5 na vaga do 15, Marcelo. E vem aí o Eliel com a número 36. Só espera, o Renanzinho foi embora. Renanzinho vai embora com a número 35, 36, Eliel no campo de jogo, Bidu segue. Bidu segue em campo, teve agora um lance ali meio preocupante, caiu no gramado, mas segue em campo Eliel com a 36 na vaga do Renanzinho, Boris. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 31 minutos, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, 31ª rodada, Sampaio 0, Guarani também 0, é a Bezona, Edu. O Tricolor já chegou lá na Arena Grêmio São Paulo, 21h30, é Copa do Brasil, é semifinal. A outra semifinal também, 21h30, mas no Allianz Parque, Palmeiras e América Mineiro. Pergunta aqui o José Maurício para os nossos analistas, se não está na hora de entrar o Rafael Costa.
Bandeirantes Campinas, você ligado com a equipe de Carlos Batista. Vem para o Sampaio Correia com Robson por baixo. Para Vinícius Quis, abriu para Joás na direita, cruzou fechado, corta bem a zaga. Voltou para Robson, no rebote, dominou, levou para o fundo, tentou o cruzamento, outra finta para cima do Bidu. Chega bem na marcação, Eliel. Tira a bola, bate no Robson, vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Paulino. Fala, Tigrão. É perigoso, hein? Jogador que entrou depois, cabelo meio esquisito ali, parece um filhote de viking. Mas vou dizer pro seu negócio, ele é canhotinho, ele é rabisqueiro, hein? Ele cisca. Guarani que tome cuidado aí com esse lado esquerdo da defesa. O Robson é canhoto, mas está jogando do lado direito, portanto em cima da lateral esquerda, Bugrina. Já criou 3 oportunidades embaraçosas e a bola escapou. Jogador liso que nem quiabo com sabonete, hein? Placar de 0-0 aqui, levanta brigando de ataque, o Daniel Felipe vai sobrar de graça para o goleiro Jefferson Paulino para sair lá atrás para o Guarani. CH, comente as 2 alterações processadas pelo Felipe Conceição. Bom, ele faz a dobra no lado esquerdo, né? O Bidu está sobrecarregado e cansado, então o Eliel tem a oportunidade de entrar, sem a bola ajudar na marcação principalmente. E ali na volância o Marcelo já estava também demonstrando cansaço, entra o David na posição dele como primeiro volante, mas tem mais para fazer aí, né? Respondendo o que o ouvinte perguntou, o Sávio é outro jogador que, olha lá, só está trotando, só está na esperi, só está na tranquilidade. Tá na hora do Rafa Costa e do Arthur Rezende também. Aqui vem para o time do Sampaio de novo pela direita, forçando o jogo com o Robson. Ele ajeita, Ramina sai da ponta, vem para meia, voltou por dentro para Serginho, se manda João Vitor aqui para Canhota. Fez o passe por dentro para Marcinho, aperta na marcação Murilo Rangel. A bola volta no rebote ainda para o time do Sampaio. Pela esquerda domina João Vitor, parou, prendeu, olhou, pensou o Guarani na linha defensiva. O time do Sampaio tenta furar no bloqueio Bugrino. A bola volta para Daniel Felipe, ele ajeita, domina marcado pelo Crispim. Volta o jogo lá atrás para o Gustavo. Participando do jogo, o goleiro. Com o pé direito ele abre na ponta, passe errado para o Joás e cortou Eliel. Houve a falta para cima dele. O Pombo marca a falta, Júlio Nascimento. Pois é, falta marcada para cima do Eliel nas categorias de base lateral esquerdo, mas assim como o Bidu, também faz a dobra mais ofensiva. O técnico do Guarani, o Bolis, ele ainda monitora a situação de um jogador que está em campo, está pendurado. É o Murilo Rangel. O Bruno Silva, que estava pendurado, já foi embora, livre de cartão, mas o Murilo Rangel ainda em campo. É um jogador que tem essa situação de 2 amarelos no campeonato. Jefferson Paulino tenta o lançamento para Bruno Sávio, corta a defesa, tira mal a zaga do Sampaio. David fica com o rebote, meteu para Crispim. Crispim na ponta para Matheus Souza, vem para o Bugrão. Partiu com a bola dominada, Matheus Souza. Prefere o passe atrás para David. David a Crispim. Crispim a Pablo pela lateral direita. Forçou no comando para Matheus Souza. Matheus Souza, David atrás para Bruno Rangel. Recolheu, dominou, fez a finta, escapou, limpou, fintou, rolou com Pablo. Pablo corta por dentro do corredor, vem trazendo o Bugrão. Ainda Pablo, boa jogada, boa bola na ponta para Crispim. Olhou para a área, preparou o cruzamento, o pé direito. Levantou na área, veio o toque de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, gol! É gol, é gol! Estampada na camisa. A jogada que começa com ele, a participação efetiva de Crispim. Recebe livre na direita, olha para a área, na calma, tranquilidade, no capricho com o pé direito. Levanta para Pablo, que abandona a sua posição a lateral e vai para dentro da área, na risca frontal da pequena área. Mete a cabeça na bola pro fundo do gol. O Gustavo ainda desvia, mas não o suficiente para evitar. Pablo de cabeça marca um gol importantíssimo em São Luís para colocar o Bugrão pertinho do G4. Pablo faz a festa na Nação Bugrina na marca de 35 segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, solte o grito, grite comigo, Nação Bugrina. Tá registrado em São Luís, é de Pablo, é do Guarani. Guarani 1, Sampaio Correia 0. Gustavo não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe
detalhe do gol, Júlio Nascimento. O detalhe foi o lançamento do Crispim. Na última participação dele no jogo, lançamento, uma verdadeira assistência na cabeça do Pablo, que vinha atuando como lateral, mas voltou para a grande área, onde tem se destacado nas mãos do técnico Felipe Conceição. Bom cabeceio do Pablo para vencer o goleiro Gustavo, que vinha fazendo uma grande partida, e na comemoração promessa para a mamãe. Pablo, número 17, coloca o Guarani na frente. O Bugre vai ultrapassando o próprio Sampaio Corrêa na tabela de classificação. 1-0, Bugrão na frente. Carlos Henrique, o bate pesado. Assistência de quem? Crispim. Ele pega na bola, tem algo positivo acontecendo. Cruzamento perfeito. O gol acontece sempre num bom momento e num momento crucial. Gol é sempre bom, mas nesse aspecto, nesse momento, era tudo que o Guarani queria. Agora vai jogar no erro do Sampaio Corrêa. Golaço, gol de construção. Pablo muito inteligente, conseguiu aqui iniciar a partida, a jogada, fez a infiltração dentro da área e fez um gol de cabeça importantíssimo. Agora é ter atenção na marcação. Mudou. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 38, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes Campinas. O Bugrão marcou há pouco. Pablo de cabeça. Guarani perto, muito perto do G4. 1 para o Guarani, 0 para o Sampaio dos Aços. Pois é, olha, Guarani sobe sexto colocado, 47 pontos. Está 2 pontos do quarto colocado, que é o Juventude, com 49. Continua em Ribeirão Preto, Botafogo 1, Oeste 0, gol do Jefferson. E um abraço para o Nardo e sua turma lá do Boteco, só cana limpa no Esmeraldina. Rádio Bandeirantes. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Vamos com as alterações. Júlio Nascimento informa no ar da Bandeirantes. Vamos lá, Boles. Foi embora o 32. Aliás, o 22, Bruno Sávio. O GC tá errado ali. Não, o Matheus Souza segue, né? Vem comigo que no caminho eu explico. Exatamente. Abraço para o Ricardo Martins. 22, Bruno Sávio foi embora. Matheus Ludic, 44 em campo. E foi embora o 10, Lucas Crispim. 98, Rickson entrou. Anota aí também, Boles, o Roney, com a 18 foi embora. 7, Gustavo Ramos entrou na equipe do Sampaio Corrêa. 7, Gustavo Ramos também em campo. E eu tenho 20 aí em campo, ó lá. Saiu o 10. Isso, é o Dione. O Dione entrou com a número 20 na vaga do 10, Marcinho. 2 alterações da equipe do Sampaio Corrêa. Então, repetindo, Roney 18 e o Marcinho com a 10 foram embora. 7 Gustavo Ramos e 20 Dione. Beleza, tá falado. Este Júlio Nascimento, Tigrão 1-0, Bugrão na frente. Que inteligência do Pablo, hein, Tair? Inteligência, presença de espírito, presença de área. Entrou como centroavante, começou, construiu, tocou, fez a infiltração. O Crispim cruzou muito bem, estava morto fisicamente o Crispim, mas a qualidade técnica sempre fala mais alto. E aí o Pablo se projetou entre os 2 zagueiros do Sampaio Corrêa, que perderam o tempo da bola. Aí uma cabeçada fortíssima, foi bem para ela o Gustavo, mas não dava. Foi um tijolo. Gol importantíssimo do Guarani, que bota aí um sabor diferente no campeonato. E tem que ter muita atenção agora, que o Sampaio também já cansado, mas vai pro tudo ou nada para tentar pelo menos a conquista de 1 ponto. E vai se complicando demais o Sampaio Corrêa, que já chegou a ser inclusive vice-colocado, segundo colocado, vice-líder nessa competição. Vai subindo na classificação, Bugrão. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Aqui lançamento para Matheus Ludic. Ele brigou, caiu, se levantou. Falta para cima dele, foi puxado por baixo. O árbitro marca a falta. Para cima do garoto, tem falta o Guarani para bater. Jogador da base do Guarani, né, Boris? Você pode reparar que o cabelo dele está raspado, porque ele fez parte do trote.
primeira semana com o elenco profissional, faz aí os seus primeiros jogos, o Matheus Lutz, então teve que raspar o cabelo, é tradição e falta para o Guarani, que vai administrando a vitória 1-0 no Castelão. Ponto 10, restaurante agora com WhatsApp direto para o seu pedido, delivery no 1997-410-6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas, peça pelo WhatsApp no 1997-410-6068. O delivery do Ponto 10 restaurante entrega para você. Quase 42, tem falta o Guarani na ponta direita. Vem pra bola Pablo, deixou pra Rangel, pé canhoto, bateu direto pro gol. A bola passa direita e vai embora. Pela linha de fundo, tiro de meta pro Sampaio bater. Buscando o jogador Rickson, né, que sempre entra bem no segundo tempo dos jogos do Guarani. Rickson, volante, barra meia, sempre compôs as participações, mas não conseguiu ali a finalização, Murilo Rangel. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue agora. Ou ligue no horário comercial, é muito melhor. 3241-7229. 3241-7229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Tenta o time do Sampaio Correia pela direita com Gustavo Ramos. Ele empurra por dentro para Vinícius Quis. Recolheu, dominou, soltou, fez o passe curtinho para Dione. Dione na entrada da grande área. Defesa bem postada. Passe no comando para absolutamente ninguém do time do Sampaio. A bola fica de graça com o goleiro Jefferson Paulino. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42:50, segundo tempo. A nação bugrina na expectativa de comemorar uma vitória importantíssima fora de casa, diante de um concorrente que briga também pelo G4. Brasileiro Série B em São Luís, no Maranhão. Guarani, um gol de Pablo de cabeça. Cabeçada fatal, letal. 0 pro Sampaio, Edu Pinheiro. Então é o seguinte, o Sargento Roque mandando abraço pro pai dele, seu Lindo Gomes, em Bugrinos Roxos. Adoraram a sua narração aí, o gol do Guarani, o gol do Pablo. O Guarani só volta a jogar, acho que é o ano que vem, né? Dia 2 de janeiro, é isso, Júlio? 2 de janeiro é um sábado, 9 da noite, Guarani América. Depois é o derby, dia 5, no Brinco. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelo YouTube, pelo Facebook com imagens. Já já o jogo aberto, comando de Edu Pinheiro. Repercutindo até aqui este grande resultado do Guarani fora de casa. Pintou cartão para quem? Romércio, número 33. Deixa eu ver aqui, estava nos pendurados. Não estava. Número 33 do Guarani, Romércio amarelado. O jogo não acabou. Sampaio Correia tenta a pressão. Olha o cruzamento para a área. Passou por todo mundo. Fica com o Pablo pela direita. Foge Matheus Souza. Pablo recolhe, domina, fez o parceiro comando para ele. Matheus Souza recolhe, domina para o Guarani. Falta pernas. E ele acaba perdendo a bola, recupera o time do Sampaio de novo com Vinícius Quis por dentro. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cateiras de rodas e banho e muito mais. Fica na Avenida Alberto Medaljon 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Amanhã na tela da Band mais, os donos da bola, 12:30, repercutindo até aqui. A vitória do Guarani, 1-0 para cima do Sampaio. Tem a origem do gol, você vai saber como foi o gol do Guarani. O lance começa exatamente com o Pablo, que toca com o Crispim, a participação de outros jogadores, até o cruzamento perfeito do Crispim na cabeça do Pablo, dentro da grande área. Com este gol, o Guarani vai vencendo o Sampaio por 1-0. Bem para o time do Sampaio, que não desiste, não vence há 4 jogos, tenta pela canhota, pela direita agora com o Robson, com a perna esquerda. Ele trabalha a bola por dentro com o Dione. Dione colocou na área, o passe foi forte. Ele tentava a infiltração do Gustavo Ramos. Jefferson Paulino fica com ela, Júlio. Que vai fazendo uma partida segura, né, Polis? Hoje substituindo o Gabriel Mesquita. Jefferson Paulino, número 12, vai controlando o relógio. Guarani vai assumir a 6ª colocação da Série B com essa vitória. E ficando a 2 pontos do Juventude, 4º colocado. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. É que não tem o C no futebol, né, CH? O C não entra em campo. Mas aqueles 2 pontinhos de domingo, hein, Carlos Henrique? Hoje o Guarani, se tivesse vencido, assumiria a 4ª colocação do campeonato. Mas o C não joga.
aquele jogo vai ficar por um tempo na garganta da torcida, infelizmente. Com as mexidas, o time ganhou muita força física, né? Você percebe que o Sampaio muito mais cansado que o Guarani. E foi o Guarani que jogou no último domingo, né? Deveria ser o contrário, mas não é. Já já o jogo aberto, comando de Edu Pinheiro com o gabarito do jogo. As análises de Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Carlos Henrique, o bate pesado. Tem a defesa do jogo. Além, é claro, você vai ouvir o gol de Pablo. Até aqui 1-0 o Guarani na frente. Na Sassi Tintas tem Corob, tem Souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Sassi. Acesse sassitintas.com.br. Tenta pelo meio o time do Sampaio Correia. Dione, chega bem o garoto. Matheus Ludig fazendo o corte. Fez o passe para Matheus Souza, empurrou para Bruno Rangel. Houve a falta para cima dele que o árbitro marcou. Cometida por Serginho. O jogo está parado. Júlio Nascimento no meio campo. Serginho que não dá trabalho, só o nosso, né? O Sérgio Ricardo aqui da técnica da Bandeirantes. Cartão amarelo para o camisa 5 do Sampaio. 6 cartões no jogo, 3 para cada lado. O terceiro do time do Sampaio. Boles. 47, vamos a 50 em São Luís, no Maranhão. Guarani fora de casa, repito, diante de um concorrente direto que também briga para o G4, está vencendo por 1-0. Cobra falta o Valber, ele estica na ponta, já está impedido lá do outro lado. O Eliel. O jogo está parado, tem falta para fazer a cobrança do Sampaio. Com o jogo parado, tocou na bola o Eliel e também vai receber o cartão do Pombo. O Diego Pombo Lopes da Bahia mostra cartão para Eliel, lateral esquerdo do Bugrão. Falta já batida, o Guarani já recupera mais uma vez a bola com Pablo, autor do gol. Ele volta o jogo para Jefferson Paulino. Tem que usar a tranquilidade, a experiência do Bugrão. Jefferson Paulino levanta a bola chega em Eliel, perto do meio campo. Volta o jogo para Bidu. Bidu bota na frente, se livra da marcação do Robson. Vem trazendo o time do Guarani para o campo de ataque. Ele dispara lá para a canhota, leva a bola para a linha de fundo para gastar o tempo. Tentou a finta, chega bem Joasi na marcação. Na sequência, passe errado no Joasi. Acaba errando, entregando o presente de volta para o Guarani, Júlio. E o Sampaio Correia entregue, né, Boles? Entregue fisicamente, com muitas dificuldades de reagir. E o Guarani, que enfrentou uma maratona de domingo até hoje, também só querendo controlar o relógio aí, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Eliel tenta a finta, chega Joasi, faz o corte, sai jogando mal o time do Sampaio. Na sequência caiu Matheus Souza, é falta para cima dele. No bico da grande hora, o árbitro parou, marcou, tem falta o Guarani para bater. Matheus Souza hoje com uma partida também de muita segurança, né? Desbancou o Rafael Costa, que era cotado para ser o titular, e vai finalizando a partida com 90 minutos em campo. Outro jogador da base do Guarani. Hoje, o Bugre com muitos representantes da base. Pablo, o Bidu, o Eliel, o Matheus Souza e o Rudik. Muito Ludik, né? E muitos jogadores da base do Guarani, além do Renanzinho, me lembra aqui o CH. A base do Guarani tendo mais espaço aí sob o comando do técnico Felipe Conceição. Base forte no Bugrão, os garotos vão tendo a oportunidade correspondendo. Cobra falta Murilo Rangel, ele abre na ponta para Matheus Souza, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Bidu. Guarani pertinho de mais uma vitória, 49-15, vamos a 50. Os últimos segundos em São Luís, a bola está lá atrás, está lá no campo defensivo do Sampaio. Tem lateral time do Sampaio com Joasi, Joasi volta o jogo para Daniel Felipe, tem que segurar agora, Bugrão. Daniel Felipe, vence o passe do comando para Caio Dantas, ele tenta a finta, chega sem cometer a falta, o Matheus Ludig, bola recuada para Daniel por dentro para Serginho, o Guarani marca a marcação alta, evitando o último ataque do time do Sampaio, bola para Joasi, vai terminar o jogo, acabou! Apita o árbitro, o Guarani vence uma partida importantíssima. Uma partida fundamental para ficar vivo na Série B na Bezona. Para chegar de vez pertinho do G4. O Guarani vence um adversário direto na briga. E nesse momento está apenas 2 pontos do G4. Boa, Bugrão! Pablo marcou de cabeça no finalzinho. Guarani 1, Sampaio Correia 0. A bola parou de rolar em São Luís. E a partir de agora vem aí na Bandeirantes. Jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Sim, Júlio Nascimento.
Exatamente. Oi, Edu, vamos lá, acompanhando aqui os jogadores de Guarani, Sampaio Corrêa, vitória. A maratona do Guarani começou, viu, Edu? De duelos diretos pelo G4. Sim. E hoje o primeiro adversário vencido é o Sampaio Corrêa, que faz o Guarani ultrapassar a própria Bolívia querida, né? Então é resultado de extrema importância e fundamental para a sequência do campeonato do Guarani. A gente vai ouvir os jogadores que seguem comemorando muito, inclusive uma reunião ali no centro do gramado, organizada pelo Jefferson Paulino, né? E o Guarani consegue hoje somar 3 fundamentais pontos na Bezona, chega a 47, está colado aí no Juventude, e agora os jogadores terão aí a oportunidade de curtir a folga com mais tranquilidade, a folga de Natal, e até porque o próximo compromisso do Guarani é só no ano que vem, no dia 2 de janeiro, contra o América Mineiro no sábado, partida que será realizada no estádio Brinco de Ouro. Bom, os jogadores começam a sair neste momento. Vamos ver quem para conversar com a televisão, quem será o escolhido. O Pablo, autor do gol, hoje atuando como lateral, mas quando foi para a área, conseguiu marcar mais um gol. Depois teve dedicação, promessa para a mamãe. Vamos ouvir. Tenho a agradecer a Deus, né, por ter tido a oportunidade de estar fazendo gol. Segundamente, eu queria dedicar esse gol ao meu pai. Meu pai veio falecer e hoje é aniversário dele. Então eu sei que de onde ele estiver, ele está muito feliz e comemorando comigo. Agora, em relação ao resultado, à vitória, sabíamos que ia ser um jogo difícil aqui. A equipe deles é muito forte, muito bem trabalhada. Mas desde quando a gente saiu de Campinas, a gente já veio com um só propósito, veio só com um objetivo que era querer ter os 3 pontos para continuar sonhando, né, no nosso total objetivo. E graças a Deus eu pude fazer o gol e a gente concretizar a vitória aqui. Muito bem, então a explicação, né, do Pablo para esse gol, pro grande seu Paulo, que era inclusive ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes, inclusive o Pablo entrou em contato conosco recentemente, porque ele marcou aquele gol contra o Cruzeiro, foi um gol muito emocionante, né, naquele jogo. O primeiro dele, né, depois de 4 anos, né? Isso, exatamente, e na narração do Batista, o Pablo ficou sabendo da narração, e o Pablo pediu a narração e disse que se emocionou muito, né? Foi de fato as lágrimas, se emocionou de fato o jogador do Guarani, porque o pai era muito envolvido na carreira dele, né, Edu? O pai do Pablo acompanhava todos os passos, desde a base do Guarani, sempre foi o grande incentivador da carreira dele, então, nessa data especial, que legal, né, que foi escolhido, o Pablo foi escolhido hoje para ser o protagonista desse Guarani, justamente no aniversário do pai, nessa semana aí de Natal, de família. Imagino que para ele seja de fato muito mais emocionante e especial, então fica registrado aqui a palavra do camisa 17. Todo mundo já foi pro vestiário, muita festa do Bugre, vitória fundamental para a reta final da Bezona, Edu. Primeiro abraço pro Paulão do Dick 6. Edu, tô infartando aqui, foi emocionante, no momento tava todo mundo cansadaço. Lucas Crispim cruza, o Pablo faz de cabeça. Olha, o Guarani tem 47 pontos, já disse o Boris, já tá 2 do quarto colocado, que é o Juventude, com 49. Segundo o matemático Marcos Renato, com 61 sobe, 61. Esse é o número, 61. 47 para 61, 14, né? Faltam 14 pontos. Faltam o quê? Faltam 7 jogos. Tem que ser 4 vitórias e 3 empates. Quer dizer, dos 8, que são 7, né? 7 jogos. Dos 7, 4 vitórias e 3 empates. Muito interessante aí, ó. É o seguinte, só me explica uma coisa aí, ô Tigrão. Aos 30 do segundo tempo, o Felipe Conceição, ele tirou o Marcelo, colocou o David. Volante por volante. E ele tirou o Renanzinho e colocou Eliel. Eliel é lateral. Veja como são as coisas. O Bidu estava muito cansado, ele não tirou. Ele tira o atacante Renanzinho, coloca o Eliel. Agora, o Eliel foi fazer a lateral do Pablo, é isso? O Pablo foi pra frente. 5 minutos depois, cruzamento do Crispim e Pablo faz de cabeça. E o Guarani vence. Oi, Tigrão, 1-0, queremos ouvi-lo. Na verdade, o Pablo de origem era centroavante, né? Ele, quando surgiu numa Copa São Paulo aí, na base do Guarani, depois foi profissionalizado, ele era centroavante. São ações interessantes que o treinador faz. Em alguns momentos, na verdade, o Eliel realmente caiu ali pelo lado direito, mas houve uma rotatividade, né? Em muitos momentos da partida, o Eliel fez a dobra com o Bidu do outro lado. E aí, quando o Conceição percebeu
que tinha essa possibilidade de infiltrar um pouco mais o Pablo, ele traz em alguns momentos o Eliel, e aí houve uma mudança de posicionamento, você vê como é que são as coisas. O Matheus Souza, que se posicionou mais do lado direito, né, durante boa parte do jogo, também começou a aparecer lá do lado esquerdo. Inclusive arrumou uma falta aí no finalzinho da partida, onde o Guarani ganhou segundos importantíssimos para diminuir uma possibilidade de pressão, que não aconteceu, porque na verdade o Sampaio Corrêa acabou arriando. E quando arriou, também diminuiu muito a sua intensidade e a sua possibilidade de fazer a pressão. Então, eu acho que um lance planejado, diríamos que foi planejado, um lance de presença de espírito do Pablo, que arranca, toca, se infiltra e recebe um passe, não um cruzamento, um passe sensacional do Crispim, e ele mete a testa e bola na rede. Então, o importante é que funcionou a engrenagem. O importante é que o Guarani terminou o jogo aí com 6 garotos da base, e o importante é que a equipe, mesmo demonstrando algum cansaço, o Rangel continuou, foi para o sacrifício, o Bidu, né, acabou sendo sacado, fez o último lance da partida, o Crispim no passe, né, cruzamento, reafirmo, para que o Pablo fizesse o gol, também saiu por cansaço, não por questões técnicas. Então o time guerreou muito, acho que foi melhor do que o Sampaio Corrêa durante o primeiro tempo, não foi melhor do que o Sampaio Corrêa no segundo tempo, mas também não foi pior. O jogo no segundo tempo foi equilibrado, os times correram muito na primeira etapa e caíram demais do ponto de vista atlético no segundo tempo, e aí um lance de qualidade técnica de quem cruzou e de oportunismo de quem finalizou foi a diferença do jogo. O Sampaio até rondou muito mais no segundo tempo a meta do Guarani do que o Guarani rondando a meta do Sampaio. Só que aí entra um negócio chamado qualidade. Houve uma jogada bem construída e na construção dessa jogada e na qualidade de quem participou dela, o Guarani ganhou o jogo, para mim, com ampla, total justiça, de forma indiscutível, insofismável. Não pode reclamar de absolutamente nada o Sampaio Corrêa, que não teve forças, inclusive depois que tomou o gol, para tentar empreender uma pressão que já estava dobrando as pernas. Belíssima e importantíssima vitória do Guarani, que incendeia o campeonato e que já deixa, independente do que acontecer na próxima rodada, já deixa o derby empolgante, porque a diferença é de apenas 1 ponto entre as duas equipes. Ontem, a Ponte com um jogo a mais e 2 pontos a mais do que o Guarani. Hoje, com o número de jogos igualados, ou igualado, todo mundo já jogou 31 vezes, o Guarani 1 ponto na frente da Ponte. Agora, tem jogos importantes aí, a Ponte vai a Caxias, né? E se o Guarani, o próximo jogo, Júlio? Dia 2 é aqui. Contra o América, né? Dia 2 de janeiro. América, você vê, as duas equipes pegando equipes que estão no G4, né? Só que a Ponte fora, e eu tô dizendo antes do derby, só tô valorizando isso por causa do derby. E o Guarani em casa contra uma equipe virtualmente já, aliás, que entra em campo, já entrou e joga daqui a pouquinho a primeira semifinal contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E isso é um handicap para o Guarani, porque o América está dividido entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o que pode ser muito favorável para o Guarani. Os ventos sopram no meio de semana pré-natal favoráveis ao futebol de Campinas, o que é extremamente importante, e hoje o Guarani mereceu amplamente, mostrou maturidade, mostrou espírito de luta e mostrou a mesma organização tática de sempre. Não foi tão bem no segundo tempo como na primeira etapa, mas um lance pontual muito bem executado e muito bem finalizado, ganhou o jogo e bota aí uma pimenta, um molho muito especial na B-Zona de 2020. Muito bem, um abraço para o Amarildo Siqueira, Jardim Peri, lá de São Paulo, curtindo. Muito obrigado, Amarildo Siqueira, Jardim Peri. CH, primeiro tempo de grandes defesas, no segundo tempo caiu, preparo físico,
todo mundo sentindo. E o gol aos 35, Crispim cruzou e Pablo de cabeça fez, CH. No segundo tempo a gente não teve futebol, você já mencionou um aspecto muito importante e determinante, o aspecto físico. Depois dos 20 e poucos minutos, os dois times arriaram. Mas durante o começo do segundo tempo, os dois times ficaram preocupados em distribuir sopapos. Então pararam de jogar futebol. Tudo que eles jogaram no primeiro tempo, eles no início do segundo tempo esqueceram de jogar futebol e tentaram um agredir o outro. Tanto é que houve uma distribuição no segundo tempo, no início, de vários cartões amarelos, né? Mas eu acho que entre mortos e feridos, e muitos feridos e vivos saíram dessa batalha, o Guarani mereceu o resultado e tem dois aspectos dos números que explicam, para mim, muito dessa vitória. Primeiro que o Guarani chutou 16 bolas para o gol, contra 11 do Sampaio. Teve escanteio, 6 a seu favor. Mais bolas vencidas divididas, menos erros de passe do que o adversário. E colocou a bola para dentro do gol. Um golaço, uma participação extremamente inteligente do Pablo, né, que iniciou a partida, né, iniciou a jogada na origem, passou para o Crispim, que deu um cruzamento perfeito, uma assistência como ele está sempre acostumado a dar, não é? E eu acho que o Guarani mereceu o resultado. Mereceu pelo primeiro tempo que fez. O Guarani tinha que ter feito pelo menos um gol no primeiro tempo. Se não fosse o goleiro Gustavo do Sampaio Correia, que fez 3 milagres e daqui a pouco na defesa do jogo a gente vai falar a respeito. Um negócio monstruoso que esse goleiro fez no primeiro tempo, como também fez em 2 aspectos, em 2 momentos, o Jefferson Paulino. De qualquer maneira, vale pelo resultado. O Guarani enfrentou uma maratona gigantesca, jogou domingo, viajou lá para o outro lado do país e ainda conseguiu resistir fisicamente mais do que o adversário. E um fato surpreendente, o Murilo Rangel terminou o jogo, não é? Melhor que muito jogador aí. E olha que ele foi, na última partida, substituído no intervalo do jogo. Valeu pelo resultado, o Guarani está vivo na competição, um jogo de cada vez, mas é uma vitória que para mim tem muito tamanho, porque venceu o Sampaio Correia, um adversário direto por classificação, tem um peso muito grande. E essa vitória vai dar muita moral para o Guarani, que vai muito forte para o próximo compromisso. Valeu pela vitória, correta, ganhou o time que foi mais eficiente e mais competente. Parabéns ao Guarani e ao seu treinador, que mais uma vez tirou um coelho da cartola. Esse coelho hoje tem o nome de Matheus Souza. Olha, o Felipe Conceição, 70% de aproveitamento em 17 jogos, 11 vitórias. Pegou o Guarani na penúltima colocação, 6º colocado. É a melhor colocação do Guarani na Série B. 6º com 47. A Ponte ontem 2-1 no Cruzeiro de virada, 7ª com 46. 1 ponto de diferença. Guarani A2 do G4, a Ponte A3 do G4. Faltam 7 rodadas. A Ponte joga na próxima quarta, lá em Caxias contra o Juventude. Exatamente hoje o 4º colocado. E o Guarani recebe o América. Hoje 2º colocado América, que dá um time. Hoje joga pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, no Allianz Parque. É isso aí, meus amigos. Então, muito obrigado ao pessoal de Ribeirão Preto, a M1270. Você que nos acompanhou no Facebook, no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. E seguimos agora no nosso jogo aberto. Vem aí, de início, o craque Sulina. Churrascaria Sulina vai aqui eleger quem foi o craque do jogo. Tem outros quadros também. Seguimos pelo AM, até o pessoal do AM aqui, 1170 de Campinas também. O nosso muito obrigado. Final, hein? A Ponte ontem ganhou de 2-1 do Cruzeiro e hoje o Guarani acaba de ganhar do Sampaio Correia em São Luís do Maranhão. E em nome do Café Moraes, você vai ouvir a narração do Boris agora, o gol do Pablo, 21-11. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.